Aqui mais um episódio do nosso podcast Marmorizou, desta vez em Balneário Camboriú. Vocês já sabem, é aquela mesma saudade que aperta o meu peito, que quase não cabe em mim, até porque ele é grande demais para caber em mim. Tá faltando meu fiel escudeiro, meu amigo, meu companheiro, o rosto desse podcast, Drizão. Beijo para você, irmão. Logo estaremos aí em São Paulo, na terra da garoa, gravando com aquela mesma energia, movidos pelaquela bebida maravilhosa que está na mesa sempre aí do estúdio em São Paulo. Hoje em Balneário Camboriú, por quê? Porque o nosso convidado ele vem aqui do Rio Grande do Sul. Muita gente, muitos gaúchos acompanham o nosso trabalho. Um beijo grande, uma terra maravilhosa. E ele vem lá dos Pampas Gaúchos para bater um papo com a gente sobre precificação e marmoraria produtiva. Eu recebo várias perguntas na minha caixinha sobre comissionamento no chão de fábrica. E por isso hoje eu estou trazendo ele que é formado em engenharia civil, está há 15 anos no mercado de marmoraria, pai novo, pai fresco, pai recente, né? Tá com um bebê de 11 meses, casado, fundou uma marmoraria, sofre como todos nós marmoristas e recentemente, há um ano e pouco aí, fundou um software de precificação construindo em cima das bases de quem faz na prática. Anderson Casa, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado. Obrigado, muito obrigado por me receber. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Confesso que há alguns anos atrás nem imaginava, né, que poderia estar ao lado de pessoas que fazem a diferença no setor. E principalmente ao teu lado, sempre falo para você, quando eu tive a oportunidade de conversar, que tenho eu me espelho muito no trabalho que tu faz, porque tu de fato abriu, né? Abriu o mercado assim do zero. Com a foice na mão? Com a foice na mão, né? Quando eu fundei a marmoraria, que foi em 2018... talvez acho que 2019 no máximo já comecei a te seguir. Eu lembro muito bem ainda do teu primeiro curso, né? Que Cara, 2018 foi bem no comecinho mesmo. Rochas na arquitetura, né? Isso, tava bem quando lançando. Eu comecei a produzir conteúdo em 2018. Exatamente, então eu já comecei a seguir lá e tudo que eu pude extrair fui carregando. Então base do que eu conheço vem muito do que tu ensinou lá atrás. Depois a gente vai aprimorando, né? E vai... Que legal, fico feliz. Então obrigado. Tu sabe mesmo. Que tu esteve com a gente na imersão agora, em janeiro, e essa edição teve 80 e tantos % dos participantes novos, que nunca tinham participado. Normalmente tem uma recorrência, né? O cara vem todo ano, graças a Deus. Quer dizer que o curso é bom, né? Então, e a gente nunca repete o conteúdo. Então as pessoas costumam vir todo ano, renovar ali os conhecimentos e voltar com o gás que precisa para tocar o planejamento estratégico do ano que vai se iniciar, né? E todo mundo que chegava, quando eu perguntava quem estava pela primeira vez, que foi naquela visita do showroom, eu falo, vocês me conhecem da onde? Da época do Rochas na Arquitetura? Não, Rochas na Arquitetura, o que é isso? A gente nem conhecia mais, nem conhece mais. A gente tem essa falsa impressão, né, de que as pessoas ainda lembram lá desse início. Então, bacana saber que você acompanha desde essa época. Foi abrir realmente o mato na foice, né? Graças a Deus a gente criou o caminho aí para muita gente boa. E quanto mais pessoas produzindo conteúdo para o nosso setor, melhor é, porque a gente vai trazendo um outro nível de consciência, né, irmão? Eu queria que tu contasse para os nossos telespectadores aqui, a nossa audiência, que na sua maioria né, de marmoraria, são fundadores de marmoraria ou trabalham diretamente no setor de rochas como nós. Como é que foi essa tua entrada recente, né, 2018, faz pouco tempo, no setor de rochas? Saiu da faculdade de engenharia civil e falou assim, vou abrir uma marmoraria para me incomodar? Como é que foi isso aí? Mais ou menos isso, né? Não tinha outra coisa para escolher? Não tinha outra coisa para escolher. Obra, né? Pedreiro, marmoraria, acho que eu vou... Aqui tá muito tranquilo, marmoraria, assim... Não, vou ir para marmoraria, vou incomodar um pouquinho, né? Mas basicamente tudo começou em 2009, né? Então eu fui funcionário durante 9 anos da minha vida, então não caí de paraquedas. Trabalhou em marmoraria 9 anos. Exatamente, então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13, 14 anos, 15, então com 17 eu tive o primeiro emprego com carteira assinada, com 14 numa gráfica, depois com 17 numa marmoraria com carteira assinada, né? Então fui por oportunidade mesmo para trabalhar. Que legal. Né? Meu irmão já trabalhava lá, que hoje é meu sócio, um dos sócios, né? Então na época, né, comecei como funcionário, trabalhei 9 anos, fui acabador, como que é, né, a função que a maior parte do Brasil chama, né? A pessoa que trabalha dentro da empresa montando as peças, né? Sabe que acabador é comum aqui no sul, né? É comum no sul, lá pra cima os caras chamam de montador, né? Que é o cara que fica colando as peças na bancada. Normalmente no sul o montador é o cara de rua, é o instalador. Exatamente. E, claro, primeiro 2 anos de praxe, né? Como todo mundo, trabalhando de ajudante de serra, né? Ajudante de montagem, né? E depois, sim, foi evoluindo. Então, 9 anos fui funcionário, né? Nesses 9 anos, obviamente... Começou a ficar bom
com a Serra Mármore de mão quando? Basicamente depois de 2 anos, cara. O primeiro, Pô, tu levou 2 anos? Exatamente. Lá na Nobre tinha... Não ia. Exatamente, mas eu tenho uma particularidade que é o seguinte, eu era muito novo, 17 anos. Tu tinha medo da... Não, tu sabes que foi o seguinte, quando eu entrei como funcionário, tem um caso interessante que eu fiquei quase 1 ano sem saber o que eu fazia lá dentro. Ninguém te fez um onboarding, assim. Porque, e aí hoje quando eu contrato um funcionário, a primeira coisa é eu explicar para o cara assim, deixa eu te explicar o que é o produto que tu faz, deixa eu te explicar o que tu vai fazer aqui, para que serve. De tanto que eu fiquei frustrado de quando eu comecei a trabalhar como funcionário, porque era uma equipe teoricamente ruim, né? Porque a pessoa não te treinava, né? Era uma época difícil, né? Que te largavam lá e dizia vai. Né? E eu vinha de gráfica, era um guri novo, né? Uma coisa tranquila, então quando eu olhava para aquelas pedras lá, eu não sabia para onde que ia aquilo, né? Tu sabe que um dos maiores motivos da pessoa pedir as contas é por ela não se sentir útil. Perfeito. Não saber o que eu tenho, o que eu faço, qual é a minha função. E isso se dá pela falta de conhecimento da descrição do cargo. Essa pedra que eu estou fazendo vai aonde? Por que eu faço isso aqui todos os dias? Né? O que é uma soleira? Faz aquela pingadeira para mim. E o cara não sabe o que é pingadeira. Entendeste? Então eu fiquei 1 ano assim. E aí eu lembro que várias vezes vontade de pedir para sair. Eu entrei em maio, 6 de maio de 2009. Então peguei inverno, que para quem não sabe, no Rio Grande do Sul, inverno a gente é negativo. Gelo na rua, congela as águas da serra ali, né, nos canos que passam e tu não trabalha até as 10 da manhã. Ah, sim, porque tem que sair água para poder usar o maquinário, não dá. Vem de fora congela, né? E aí, de fato, eu quase desisti lá no primeiro ano, porque, poxa, não entendi o que estava fazendo. E aí, nesse meio termo, me formei no ensino médio, né? Então, era muito novo mesmo. Comecei a faculdade de engenharia. E aí, eu comecei a me nutrir de informações da engenharia, de desenho técnico, das matérias que foram passando. E aí, eu comecei a associar. Né? Então, comecei a entender o que de fato era marmoraria, comecei mais para o lado de projeto e quando eu de fato descobri que era o nosso produto, lá como funcionário ainda, foi um estalo assim. Então, foi tipo 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Você falou, pô, agora... Eu sei o que eu estou fazendo. E, cara, parece brincadeira, tá? Quando eu tinha 2 anos de marmoraria, eu já era o gerente, né, geral, ali tinha 15 funcionários, eu era o braço direito, eu era o responsável de toda a fábrica. Porque quando eu entendi o que tinha que ser feito, eu aprendi muito rápido. Então, com conhecimento de projeto, engenharia, softwares, então tudo aquilo já começou a entrar para mim e eu, digamos assim, deslanchei, né? E aí traz uma outra realidade também, né, para dentro da marmoraria, né? Que é uma linguagem mais técnica. Normalmente não era, o comum não é ser assim, né? Exatamente. Tanto que, como eu era funcionário, né, até brincava, tipo assim, era Deus no céu e eu na terra pro meu ex-patrão, né? Que, inclusive, admiro muito, né? E aí, tipo assim, como eu já sabia mexer com software, sabia mexer em AutoCAD, eu conseguia resolver alguns problemas que, na época, poxa, o cara conseguiu desenhar um pé inclinado aqui, eu fui lá, cortei as peças, detalhei, ajustei na primeira e não errei nenhuma peça. Que era tentativa e erro, né? Há 15 anos atrás, né? Tu tinha um pé inclinado, tu corta uma vez, corta de novo, talvez na terceira dava certo, né? Então, ou se não passasse, Se não passasse, exatamente. Então, eu comecei a me destacar muito ali como funcionário. Então, já de fato, em pouco tempo, eu já fiquei já o responsável de fábrica, já fazia de tudo. Eu já era quase que o dono da empresa como funcionário. Sim. Né? Chegavam os projetos mais complexos, né? Eu lembro que o meu ex-patrão me chamava e dizia, olha, como é que vamos fazer isso? Né? Como é que vamos fazer aquilo? O que tu faria aqui? Né? Então, eu já comecei a tomar essas decisões e aquilo foi já entrando automaticamente para mim. Dizer, poxa, quando chegou então ali em 2018, né, que a minha saída foi 6 de maio de 2018, então certinho, 9 anos, certinho, exatamente. E na época já me formando quase em engenharia, faltava 1 ano, tomei aquela decisão, poxa, eu vou para engenharia ou será que o setor tem uma oportunidade? Daí entrou a questão do meu irmão mais velho, que é o Emerson, né, que ele já era engenheiro mecânico formado. Eu conheço o Emerson. O Emerson, sim, esteve na imersão em 2023, mas o Robson eu lembro um pouco mais, quando né? foi vocês 3, né? Exatamente, na imersão isso. São 3 irmãos, o trio parada dura. Exatamente. E é interessante que o Emerson já era engenheiro mecânico, é 5 anos mais velho que eu, então já tinha uma experiência, uma vivência mais como um negócio. Sim. E aí ele me disse assim, Anderson, vamos fazer uma análise para se não é viável abrir uma marmoraria? Vamos fazer conta. Vamos fazer conta. E eu, 25 anos, né? 25 anos, cara novo, não tinha um pinto para dar, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Qualquer trocado que sobra, o cara tá rico. Cara, digo, vamos lá, né? Mas né, não tenho dinheiro. Disse, não, mas vamos ver se funcionar, eu dou uma força, aquela coisa de irmão mesmo, né? Sim. E a gente decidiu daí colocar, a gente começou a fazer conta e a gente enxergou uma oportunidade no setor. Como ele vinha do metal mecânico... Em que cidade vocês estavam? Vila Maria, a marmoraria é implantada em Marau daí. Pertinho ali. 10 quilômetros, né? 10 minutinhos de rodovia, assim, exatamente. E naquele momento a gente fez conta e viu que, tipo assim, poxa, tá legal. Só que o tá legal era porque o meu irmão vinha no metal mecânico, né? Que lá 3% do lucro joga pra cima as mãos, né? Ele olhou pro negócio e disse, não, mas tá legal. E a gente... É acirrado assim, cara, metal mecânico? É muito. Mas porque tem muito lá? Porque tem muito, o metal mecânico é um produto mais seriado, né?
Tá. Menos, comparando com a marmoraria, o metal mecânico ele é mais seriado, então tudo que é mais seriado tem uma produção mais alavancada e grandes players, né? Então, tipo assim, as empresas, elas escalam muito rápido porque o produto é fácil, então tem empresas gigantescas, né? Claro. Só o cara vai colocando a máquina para rodar, né? Exatamente. É o que eu digo sempre para os alunos, cara. Nossa dificuldade maior de manter a fábrica rodando para valer é que o produto é sob medida, né? Tu não pode encher tua prateleira de produto e cobrar teu time comercial. Ó, minha fábrica rodou redonda aqui, ó, a gente tem a capacidade de fazer 100 peças por dia. Então, todas essas peças aqui esperando para ser vendidas e vamos lá, time comercial. Exatamente. Vira uma briga depois do comercial com o marketing. O lead é ruim, os clientes, então o trabalho de marketing não está bem feito, né? Aqui, na nossa realidade de marmoraria é o contrário, né, pessoal? Todo dia é um projeto e um produto diferente. Eu acho que, por um lado, é o que nos encanta, né, que vicia. Sim, sem dúvida. Mas, por outro lado, é a complexidade do todo, né? E aí, dor de cabeça. Dor de cabeça. Uma variável das instalações, né? Que também a gente não consegue controlar, são situações externas, e aí isso te atrapalha no teu processo produtivo, cara. Bom, a gente vai discorrendo sobre esse assunto aqui até o final, e o Anderson vai trazer vários insights sobre como ele faz a gestão disso lá na empresa deles, que realmente é muito legal, vale a pena vocês conhecerem a Grife. Tem uma estrutura muito bacana aí. Começou em 2018. 2018, exatamente. E então, em 2018 a gente acabou decidindo então fundar a marmoraria, a gente encontrou ali uma viabilidade e começou percebendo justamente por uma fraqueza, um problema, digamos assim, que tinha o setor, que era justamente não saber precificar. Porque quando a gente vai fazer a viabilidade econômica do negócio, a primeira coisa é entender, bom, qual que é o preço que está sendo vendido no mercado, para ter aquela noção básica, né? E depois a gente começa a levantar custos, né? Tempos operacionais, custos de estrutura. E aí ver se sobra, né? Exatamente, para ver se sobra. E a gente percebeu que alguns produtos sobravam e outros não. E a gente percebeu aquela dificuldade que o mercado tem até hoje. Então, eu estou falando de 2018, né? Basicamente agora, quase 7 anos atrás. Quase não, 7, né? E até hoje tem ainda o mesmo problema, que foi a precificação. Então, a gente entendeu isso lá em 2018 ainda, que alguns produtos tinham uma margem de lucro muito boa e outros não. Perfeito. E a gente foi entender o porquê, era porque o concorrente, enfim, as empresas do setor da época, né, não sabiam precificar. Né? E, infelizmente, algumas não sabem até hoje. Então, a gente viu ali uma oportunidade. Disse, poxa, vamos entrar aí que eu acho que ali é mais fácil. Porque tu pegar hoje o setor de engenharia, né, assim como eu e meu irmão, é muito mais competitivo, né, muito mais complexo. Né? Hoje tu se forma, né, tu tens ali... tu compete com outros profissionais, é uma área um pouco mais difícil. Então, a gente pensou que, poxa, vamos trabalhar onde tu tem uma facilidade maior, né? Fica mais fácil para a gente se destacar num setor mais... vamos chamar de arcaico, né? Nessa parte de precificação e em outras partes também. Tinha uma janela de oportunidade gigante. Exato. A gente olhou e disse assim, por aqui vai ser mais fácil, vamos aí, né? Então, quando a gente começa a falar sobre a precificação, foi muito claro para nós. A Grife foi fundada em 2018, né? E hoje, em 2025, a gente teve um crescimento até então de 45 vezes, né? São nada mais, nada menos que 45 vezes. 4.500%, né? E a gente não esperava isso. A gente simplesmente entrou no mercado para fazer um trabalho bem feito e conseguir prosperar assim, mas não esperava esse crescimento jamais. Os caras tão gigantes, hein? O campo fabril deles é bem bonito, muito bem organizado, o processo produtivo é legal pra caramba. E o Robson já estava nessa época, teu irmão, que é o mais novo, exatamente. né? Exatamente, até quando a gente iniciou. Mas ele já trabalhava em marmoraria, não? Aprendeu do zero com vocês? O Robson aprendeu do zero, né? E o Emerson, até na época, quando a gente abriu a empresa, ele nem entrou como sócio operacional, né? Só ele investidor. Só botou o dinheiro lá para nós, bem coisa do irmão mesmo, e iniciou eu, o Robson, eu e o Gilmário, né? Que existe sim um quarto sócio, né? Mas que trabalhávamos, eram 3, né? Então, o Robson iniciou do zero, eu ensinei aquela operação, ensinei a serrar já, né? Que era a parte que eu não gostava. Aqui a tua câmera é essa aqui, ó. Aqui é a minha, então vamos lá. Eu já ensinei a serrar o Robson, que era o que eu não gostava de fazer, eu era acabador, né? Então, eu vou te ensinar aqui já, mano. Ó, isso aqui é bom pra ti. Né? Mas eu gosto de serrar, sabia? Na CNC. Não, eu serrava muito também. Tu sabe que quando eu comecei no estúdio de gravação, o cara que era meu sócio na época, ele falou assim, vou te ensinar uma parte... Tu vai gostar. A primeira parte que o cara tem que aprender é a edição. Depois eu fui descobrir e falei, eu te passei a parte mais chata, ninguém quer ficar editando bateria fora do tempo. Aí o cara saía fora, tu tinha que cortar e botar no tempo e tal, editava tudo aquilo para um trabalhão. Hoje deve ter IA para fazer isso mais rápido. Não, exato. E eu lembro muito bem que assim, disse para o Robson, vou te ensinar a serrar já, que era o que eu não gostava. E o Robson já começou serrando. E aí vai sobrar tempo de fazer um outro processo, que era polir. Era justamente o que eu não gostava também. Então, o Robson serrava, eu fazia parte da montagem interna, né? Ele dava polimento e depois eu saía para instalar. E o Gilmário fazia medidas e saía para instalar. Então, a gente começou em 3, bem naquele processo... Polimento na água ali e tal. Na água, aqui a gente chama o cara de passador de água. Exatamente. Então, foi bem assim um começo tradicional, como todo mundo já começou.
E aí a gente basicamente fez o quê? Começou a entender que a gente precisava entregar um produto bom. Isso é uma coisa que eu falo muito para o meu aluno, é extremamente importante entender. Quem começa, na minha visão, né, Ricardo, precisa ter o melhor preço e o melhor produto por algum tempo. Tá. Pelo menos. Então eu tinha essa visão, tipo assim, cara, a gente não tem como entrar no mercado e eu dizer assim, nossa, o meu produto é o melhor, o meu produto é muito bom, ele de fato era, mas, né, eu precisava entrar. Eu tenho uma aula que eu dou sobre 5 estratégias de entrada no mercado, né? E essa do preço é uma bastante usada e às vezes usada no mergulho do preço, né? O cara entrava com um produto muito bom, mas mergulhando embaixo. Quando o cara tem grana para se manter, pô, funciona, né? Tem cara que quebra muita gente assim, mas precisa ter muita bala no caixa. Eu não acho que seja uma boa estratégia. Como é que tu fez para conciliar preço e produto? Sabendo exatamente a margem. Exatamente. Perguntei e respondi, né? Porque o perfeito só pode ser isso. Exatamente. Então, quando a gente iniciou, quando a gente viu que o problema era justamente a precificação, a gente já começou montando estratégia sobre como precificar de forma correta. Que daí entra toda a teoria do Marmon Price. Que mas tu vinha com bom preço e não um preço abaixo do mercado. Eu vinha com preço, ele era levemente abaixo. Tá. Falando alguma coisa de 5% a 10%. Tá. Né, que era o suficiente que eu entendia que gerava o interesse para o cliente querer comprar de mim. Porque, poxa, por que eu vou comprar do Ricardo, que já está no mercado há 10 anos, tem um bom produto, né? E por que eu não vou comprar? Eu vou comprar do Anderson, que está com a marmoraria aberta faz 6 meses. Sim, eles irmãos. Exatamente, eles irmãos. Então, tipo assim, pô, tem um projeto aqui de 50 mil para fechar, que na época era gigantesco para nós, né? Era um faturamento de um mês, né? Então, pô, como é que eu vou dar uma entrada de 30 mil pro cara? Eu nem sei quem que é. Sim. Então, eu entendia que o cliente ia ter que ter uma vantagem em querer fazer comigo, que realmente naquele primeiro momento ia ser preço. Vocês estão vendo, pessoal, como dá para usar a estratégia de entrada por preço, desde que você saiba controlar suas margens? Essa diferença de menos 5, menos 10 do ponto de equilíbrio do mercado te preservava quanto de margem ainda, tu lembra? Sim, eu conseguia mesmo assim, porque com a equipe enxuta, então tem toda essa custo estratégia é muito também, menor. Meu custo era menor, né? O custo de aroma em si, ele ficava mais enxuto, menos gente, menos passivo na empresa, então mesmo assim eu conseguia trabalhar com 20%. Ainda sobrava, porque era muito competitivo. Era muito bom, né? Tipo assim, era uma margem de lucro muito boa. Então realmente com essa estratégia a gente entrou e daí qual que foi? Ficou muito claro para nós, né? Que a gente fez o quê? Com essa estratégia de entrar no mercado com a precificação correta, então considerando custo de estrutura, hora-homem, tempo operacional de cada processo, dificuldade de trabalho de cada tipo de produto. Então basicamente a gente trouxe do metal mecânico, então agora entra toda essa teoria de onde que saiu isso, né? Então o Emerson trouxe isso do metal mecânico ainda na hora da gente fazer a viabilidade para a marmoraria, né? E aí a gente aprimorou, né? Basicamente eu aprimorei, né, as técnicas para a marmoraria. Então aquilo conseguia me dar um ponto de equilíbrio para cada produto e eu conseguia ser competitivo e graças a Deus a gente era competitivo justamente nos produtos em que o valor agregado era maior, né? Que justamente é o problema que o mercado tem, que precifica fazendo vezes 3. O problema, né? Vezes 3. O produto, quando a matéria-prima é cara, ficava muito caro na ponta. Exato. E quando ela era barata, normalmente não pagava os custos operacionais ali, a minha margem era muito baixa. Não pagava mão de obra. O cara beneficiava no prejuízo. Exatamente. Então eu sofria para ganhar orçamentos que eram de Branco Dallas, né, Itaúnas, enfim, material mais em conta, mas quando a matéria-prima começava a custar um pouco mais, a gente começava a sobrar. Então eu me posicionei bem estrategicamente aonde? 5, 10% abaixo daquele produto que eles estavam já com 50%, mas não sabiam, né? Entendeu? Então o pessoal dava o padrão 7% de desconto, padrão 10%, Sim. E achava que era o limite, e na verdade podia ir nos 15, 20, mesmo assim sobrava 25, 30. Mas isso era fácil para nós, porque a gente tinha os números na mão, né? Então, de fato, que é o que o Marmon Price faz hoje, eu consigo entregar isso para outras empresas. Então, eu já tinha essa visão lá em 2018, quando a gente abriu a empresa. Por isso, as 45 vezes. Então, o restante, entre aspas, foi fácil, né? Tirando trabalhar 14 horas por dia, né? Mas, assim, o que foi fácil? A estratégia funcionou, né? Então, a gente entregava já um bom produto, que isso é um assunto que eu falo muito para os clientes que eu tenho hoje, que assim, o bom produto ele sempre vai ter que existir na empresa. A empresa que não entrega um bom produto vai vender uma vez só e hoje o boca a boca é muito forte, por mais que tu tenha um marketing digital, né, um branding, mas se o teu produto não é bom, uma hora aquilo se finda, não é duradouro, né? Sim. Então eu sempre digo assim, um bom produto, que era o que a gente tinha, e eu tive que entrar com um bom preço. Então a gente foi mantendo isso durante um ano e meio, então as pessoas, poxa, faz lá com a grife, lá do Anderson, dos guri, que, pô, me entregaram um produto mais em conta, baratinho, muito bom, e assim vai, e aí depois quando a gente entendeu... Hoje já falando agora não, agora o produto tá caro. Eu tenho uma... exatamente. O cara constrói, né, pra chegar aqui, né, meu? Essa é a ideia, né? Então, tipo assim, mas eu acredito assim que foi pelo menos uns 3 anos assim, tá? Batendo nisso aí. Não, nós temos tudo, todas as métricas nossas, é tudo muito claro para nós. Os passos que a gente deu, assim, bom, não é tão que a gente é do setor de engenharia, né? Porque isso é muito do engenheiro. Sim. As exatas, os números, né?
as previsões. Então, tipo, é muito claro para mim. Foi pelo menos os primeiros 3 anos assim, ganhando no preço e tinha que ganhar na qualidade também. Então, irmão, falando de dados, na tua visão, não só de engenheiro, mas como gestor, né, do negócio, hoje você faz a parte de gestão geral lá, né? O CEO da Grife. Qual é o nível de importância para ti nessa gestão de dados? E se tu pudesse apontar 2 ou 3 dados assim que tu olha todo dia? Cara, que eu olho todos os dias, eu mantenho muito... Eu acho que eu vou citar um que realmente é o principal. Que tu olha todo dia. Vou ser bem aquele pontual. Indicador... exatamente. Tem um que assim, todo dia... Eu não diria todo dia, mas assim que eu levo ele com mais cuidado, porque eu alinho com comercial isso e com produção. Que é as horas produtivas, o tempo ocioso. Hora produtiva e tempo ocioso. O tempo ocioso, eu diria que talvez é o principal vilão. Isso é um assunto que bom que foi que tu perguntaste isso, porque é um ladrão invisível que tem na maioria das empresas que eu atendo hoje. Tu podes até fazer vendas boas, com uma margem de lucro muito boa, com 30, 35, 40 de margem, né? Só que as pessoas não percebem, né? As empresas não percebem que o tempo que ela fica parada, ocioso, né? Ele gera um custo, que é o teu custo de hora homem, vira um prejuízo e sai daquele lucro daquela boa venda que tu fez. Uhum. Em outras palavras, tu ganhou, por exemplo, numa venda de 100 mil, tu ganhou 30, né? Ficaste 13 dias parado depois, aqueles 30 mil sai da tua estrutura, porque tu não produziu nada naquele tempo, sai daquele... Ele chega no final do mês e as pessoas não entendem, poxa, mas não sobrei nada. Eu trabalhei, eu fiz uma boa venda, foi para onde, né? E o mais interessante do tempo ocioso é que ele é um vilão um pouco difícil de perceber ele se você não tem os números na mão. Porque o que acontece? O tempo ocioso, ele não é tu chegar na tua fábrica e o teu funcionário está assim de braços cruzados. O tempo ocioso, ele é um tempo em que você, por exemplo, teria que produzir uma cozinha em 10 horas e o teu funcionário levou 20. Tem 10 horas de tempo ocioso, né? Eu brinco muito na prática, porque eu sou muito chão de fábrica, né? Aí o cara pode estar achando assim, pô, mas eu trabalhei pra caramba, fiz até hora extra esse mês e não rendeu, né? O cara não entendeu também os níveis de dificuldade que ele está produzindo, né? Só para fazer um adendo na tua fala e trazer bem para nossa realidade do dia a dia, pessoal. A gente postou recentemente, bom, não sei, talvez quando esse episódio for ao ar já tenha passado um tempo, mas uma sequência de peças redondas assim, que a gente ia soltando elas com um tempo mais espaçado dentro dos boxes de acabamento, mas acabou que caiu na rotina do final do ano. A gente perdeu um colaborador, infelizmente, faleceu, e precisou remanejar ali a produção. E falamos, cara, então aquelas peças redondas que são só para o ano que vem, vamos fazer no ano que vem. Só que quando chegou no ano que vem, né, quando bateu a data, tinha que entregar. E aí você para e olha para todos os boxes de acabamento, cada um fazendo uma peça redonda, que demora muito. E aí você tem, dentro da sua capacidade produtiva, né, todo mundo muito ocupado, então não parece que está ocioso, mas a capacidade produtiva real, se tu estivesse fazendo uma outra peça, seria muito maior. E aí a tua margem faz assim, né? Exatamente. Tá chata. Isso eu chamo de lucro líquido por hora, né? Esse indicador lucro tem líquido nome, por hora. né? Esse indicador também é muito bom, velho. Exatamente. Muito bom. Quando eu vi e tu me explicou sobre, eu falei, caramba, eu acho que a nível Brasil, marmoraria nunca tinha ouvido falar. Sabe? Não, esse é um indicador teu. A gente criou ali, sabe? E o lucro líquido por hora, basicamente, o que ele te diz, né? Quando a gente trabalha um determinado período para fazer um trabalho, né? A gente tem lá, por exemplo, 20 horas para executar uma cozinha, né? E essa cozinha, por exemplo, custou 5 mil, teve 20% de lucro, né? Então dá R$2.500, né? Então o que acontece? Você dobrou 20 horas, são R$250 por hora, R$25 por hora de lucro, né? Acho que essa é a conta. Mas eu não peguei o teu primeiro número. É o lucro líquido por hora. Não, mas quanto que custou a cozinha? Por exemplo, assim, a cozinha custa, vou falar em números mais redondos para ficar 10 mais fácil. mil 10 mil a cozinha, 20% do lucro, lucramos 2 mil. Isso. Né? Mas aquela cozinha levou 20 horas para ser feita. 20, né? Os 2 mil dividido por 20 são R$100 de lucro líquido por hora. Sim. Né? E o que as pessoas às vezes não percebem, né? Eu vou fazer agora um outro trabalho arredondado, né? Que custa lá 20 mil, mas é só uma pecinha que dá 1,5 m quadrado. Mas tu levaste 40 horas para fazer agora. Claro, aí teu lucro líquido por hora foi para metade. E daí as pessoas imaginam que, tipo assim, não, mas eu gastei só um pouco de pedra e tive e o restante é tudo lucro, então aqui foi muito bom. Mas quando tu pega que demorou o dobro de horas, o teu lucro líquido por hora foi 50. Porque o lucro não está na margem de contribuição tirando a matéria-prima, né? Exato. A gente esquece que como indústria a gente tem que descontar o tempo produtivo. Que você produzindo ou não, ou produzindo mais ou produzindo menos, ele vai te custar igual. Exatamente. Né? Você vai pagar, para quem paga aluguel da fábrica, o aluguel da fábrica, você vai pagar a folha de pagamento dos funcionários igual, tudo igual, não tem como fugir disso aí.
O teu custo de hora uma é o mesmo, né? É o mesmo. Assim, poxa, né? Trabalhando parado. Como é que eu torno a minha fábrica mais eficiente, né? Aí a vantagem de quem tem uma fábrica de um produto padrão. Porque para tornar aquilo ali mais eficiente é fazer sair mais peças no final com o mínimo de tempo possível, mantendo a qualidade. O nosso, quando a peça é sob medida, quando tem uma informação que está travada no projeto que ainda não veio para você, quando tem uma peça que ainda não liberou na medida. Hoje a gente falava lá no showroom, quando você chegou, de uma obra que a gente combinou 2 idas de medição, 2 etapas. E a gente está na 9ª vez medindo. Tipo assim, gerou um monte de aditivo. Aí até explicar isso para o cliente, cara, é deslocamento, né? De hora homem indo medir. Eu costumo dizer, Anderson, a gente já falou muito sobre isso, mas eu não lembro de fato o que nós chegamos de consenso. Mas eu coloco o meu medidor como um homem na divisão da capacidade produtiva. Afinal de contas, a medição de um produto sob medida é a primeira parte da produção. É como um alfaiate tirar a medida do corpo do cara para poder fazer uma peça. Como é que tu vê isso no teu dia a dia? Nesses tempos de medição, vou ter que medir, já começou a contar a minha hora homem produtiva, que a medição faz parte disso. Exato. O que acontece? Eu sempre falo com os clientes que eu tenho assim, que existem várias formas de fazer certo, né? Tem formas diferentes de fazer que funcionam e a gente sempre tenta se adaptar à realidade de cada um. Né? Então, nesse caso do medidor, eu particularmente na Grife, a gente considera o medidor como um passivo ali, ele entra dentro do nosso grupo de gastos, né? Mas ele está na despesa. Ele está lá na despesa, exatamente. Porque Mas é porque ele vende também? A nossa medição hoje é feita uma medição já para executar, já, né? Então, a gente já não faz mais medições para conseguir fazer orçamento para vender. Exatamente. Não, mas a nossa também, já para executar. A gente já tem esse processo assim. Então, tipo assim, por esse motivo, eu acabo deixando já o nosso medidor dentro do grupo de gastos, né? Mas embora, assim, nesse processo que já mede só o que está vendido, que já está pronto para executar, é mais fácil de colocar também ele, se quiser, como um operador, né? Como sim, operacional. Como um cara que produziu. Então, fica muito a critério de cada um, só que daí lá nos tempos produtivos, a gente considera o tempo de medida também, daí, né? Claro. Então, tem que ter um tempo médio. Então, como hoje eu não considero o tempo de medida... Aí tu não coloca ele. Eu costumo não colocar. Na minha opinião, eu não coloco pelo seguinte motivo. Eu não gosto de botar pressão no medidor. Né? Porque eu digo assim para ele, olha, se tiver aqui capacidade produtiva de medição, né? Exatamente. Então, assim, para não ter que gerar essa pressão no medidor, para dizer, olha, fulano, tu tem que medir X metros quadrados no dia, ou tu precisa finalizar essa obra hoje, eu prefiro deixar ele um pouco mais à vontade, dizer assim, ó, vai lá e leve o tempo que for preciso. Mas não me erre. Não me erre a medida, obviamente, né? Se tiver que voltar novamente, volta, porque de fato, assim como tu falaste, né, o primeiro processo, então dali em diante, a gente sabe se vai dar tudo errado ou se vai dar tudo certo. Teu medidor tem comissionamento? Ele recebe um valor por produtividade, né? Mas é um valor assim, conforme o nível de dificuldade de cada obra que faz, né? Então não é só por metro quadrado, assim como todo o restante da fábrica. Né? Que nem pode ser, né? O pessoal às vezes também paga vendedor só por faturamento da venda, né? Se vender 100 mil ganha tanto, se vender 200... Cara, ou vender só no 0 a 0, então. Porra, o cara vende sem margem, daí fica fácil dele vender e tu se estoura pagando uma comissão do negócio que não te deixou margem, né, cara? Eu acho que essa é a grande sacada do teu software, que é entregar a margem uma a uma, né? Eu lembro de uma expressão que eu aprendi há muito tempo atrás, lendo um livro de economia, chamado Zerar a Posição Financeira, que era analisar cada unidade de negócio ou cada venda, né? Ele chamava de trato individual do sistema. Pegava aquela linha, então eu posso ir estratificando cada vez mais, né? Vou granularizar o meu dado até a análise mais profunda que eu quero. Cara, eu vou medir só essa venda, quanto ela deixou de margem, né? Teu software entrega lá no final. Eu quero ver quanto deixou de margem só a medição. Aí eu entendo o custo da medição versus capacidade produtiva dessa medição e entendo quanto que a medição custou dentro daquilo ali. Porque são essas pequenas etapas produtivas que no final vão somar a margem total, né? Exatamente. E aí o cuidado de tu ter colocado uma condição de tempo produtivo e ela não se perder no meio do caminho. E às vezes acontece, né, irmão? Às vezes acontece. Uma peça muito diferentona e tal. É óbvio que a gente trabalha com médias, né? Então uma das dúvidas que o pessoal, né, me pergunta muito, tipo, Anderson, no Marble Price, bom, são médias de tempo, né? São tempo para cada processo. Então, primeiro que o software entenda a dificuldade de trabalho de cada tipo de produto. Né? Então, de onde que saiu isso? Bom, do meu know-how, mais de 15 anos só com fábrica, sim, hoje já são mais de 70 clientes no banco de dados de todos basicamente quase todos os estados. Né? Vai criando uma inteligência, 20, né? Exatamente. Então, a gente vai criando um know-how para poder dizer, não, olha, cara, o tempo médio para, por exemplo, fazer um buraco de cubo é de 1h30 a 2h30 por unidade. Vamos colocar um pouco de lenha na fogueira aqui? Bora. Muita gente que está nos assistindo pensa assim, como é que eu sei o quanto que um acabador meu tem que produzir? Quanto um cara que fica na bancada montando lá, né, as montagens de peça, tem que produzir por mês? Hoje. Com certeza tem gente assistindo se perguntando isso. Essa é a mais clássica, né? É muito simples, né? Primeiro a gente precisa entender qual que é a capacidade produtiva que o software está cobrando do cliente em horas, né? Então, por exemplo, assim, a gente vai fazer uma adaptação para o sistema, que tudo começa ali. Primeiro eu preciso saber quanto eu cobrei em tempo do cliente.
Porque existe um tempo médio configurado no teu sistema, né? Esse tempo médio vai te dizer qual que é o tempo médio que tu precisa levar para fazer cada processo, e esse processo tem que ser executado nesse mesmo tempo lá dentro da tua fábrica. Que é aí que entra o que a gente falava antes, que é o tempo ocioso. Que, por exemplo, assim, esse processo vai ter que ser executado, por exemplo, uma cozinha inteira tem que ser executado em 25 horas. E levou 50. Essas 25 horas foi o que eu cobrei do cliente, em hora homem, né? Que é o nosso custo de estrutura. Bom, essas 25 horas elas têm que ser executadas lá dentro. Esse processo vai ter que ficar pronto nesse tempo. Obviamente, não só um operador, mas vai ser lá 4 horas da serra, 3 horas do polimento, mais 2 horas, né? Vai separar os processos, mas num total tem que ter usado as 25 horas. Então, é muito importante fazer esse alinhamento da tua produção com o sistema, justamente para te entender, né, qual que é o tempo que está levando. Vamos dizer que o cara levou 50. Exatamente. Então, se ele levou 50 horas, nós temos 25 horas a mais. Aí vamos ver qual que é o teu custo de estrutura, né? Qual que é o teu custo de hora homem, e isso virou prejuízo dentro Derreteu. do teu... Exatamente. Então é ali que entra um vilão, né? Que eu falo que é o vilão, que é a ociosidade, que é o que acontece. Olha, Ricardo, é muito, assim, eu diria que é acima de 90% dos clientes, tá? Acima de 90% tem 2 problemas muito graves, que é a precificação, né? E a fábrica ociosa. São os 2 principais do setor, sem dúvida nenhuma, né? E a fábrica ociosa, ela é, eu diria que até talvez um pouco pior, porque ela é invisível ali, né? Você não consegue perceber. Eu tenho uma brincadeira que eu faço assim, que quando tu entra na fábrica, tu vê teu acabador trabalhando, que está assistindo aqui, que trabalha com fábrica, sabe o que eu estou dizendo? E tu passa, o acabador está lá limpando a espátula, assim, né? E aí tu vai para lá, faz um negócio, volta, quando tu passa, ele está lá. Né? O que acontece? Tempo ocioso. Aí tu pensa, por que o cara está limpando a espátula? Bom, simplesmente porque não tem outra coisa para fazer depois dessa cozinha. Então, essa cozinha que tinha que demorar para fazer até meio-dia, que eram 5 horas, esse cara vai levar o dia todo. Porque talvez ele só não tenha um outro processo para fazer depois, ou tu só largou lá um determinado trabalho para fazer e disse, quando tu terminar essa cozinha, tu começa outra, tu não botou prazo. Né? E as pessoas é uma coisa muito interessante, porque como eu sou muito chão de fábrica, eu tenho muito essa gestão de fábrica, de pessoas, né? Existe uma coisa que se chama cronograma, né? E nesse cronograma, né, você coloca já normalmente está furado, né? Exatamente, você coloca lá já o que cada funcionário tem que ser feito no dia. Então, a gente retira do Marmo Price hoje essa informação. Por exemplo, hoje o Ricardo precisa entregar para mim essa bancada aqui, porque o sistema me disse, ele precisa montar ela em 8 horas. Então, o Ricardo hoje faz essa bancada. Para amanhã ele tem... E é óbvio que isso está dentro da tua realidade lá, né? Exato. Então, isso vai ter uma variação para cada empresa, mas isso a gente adapta para o sistema, por isso que ele é diferenciado, né? Ele é personalizado. Ele é personalizado para cada negócio, porque eu tenho uma CNC, o fulano tem uma serra manual, já muda os termos da operação. O fulano serra em 2, outro serra sozinho. Exatamente, um faz o corte em 45 com a base em 45 graus, outro já tinha uma máquina. O outro abre na mão. O outro abre na mão, depois afina. Aí tem o cara que faz aquela quina viva que fala, né? Aquele que afina e deixa o negócio 100%. Sempre que vai já tem cortar. Tipo de cortar, né? Ele já tem aquele cara que só cola ali, faz um chanfro maior e tá tudo bem. Então esse tempo já é diferente. Então entendendo o tempo para cada empresa, conforme o maquinário, conforme a estrutura, o processo. Material. A região influencia hoje muito também. Tá? Tem regiões que a gente já sabe que o tempo produtivo é um pouco mais lento, mas o salário também é mais baixo. Então tem muita variação mesmo, por isso da importância dessa adaptação do sistema para cada negócio, para depois sim a gente ter uma precificação assertiva. Quem dirá fazer 1 vezes 3, né? Não, tá louco, né? Se a precificação com todos esses indicadores ainda tem alguma variação, que é o funcionário não te entregar no tempo em que você está cobrando. Então, com o passar do tempo, a gente vai fazendo essa análise no software e a gente vai ajustando os padrões, porque tu percebe que o cronograma que tu está fazendo, com os tempos produtivos que você está cobrando, não está batendo com o que te entrega. Né? Então, tu começa a fazer esse ajuste, normalmente em menos de 30 dias tu já percebe, faz o ajuste fino. Né? Faz a tua primeira medição de dados que talvez as pessoas não tenham ainda. Exatamente, e aí o sistema sai funcionando redondinho. E o cronograma, para finalizar a questão do cronograma, sabe, que é muito importante, que eu falava, os funcionários eles te entregam aquilo que precisa. Só que eles precisam ter esse senso de tempo para fazer. Porque esse tempo, né, não pensem que é algo que a gente propõe lá no sistema fora do normal, não. É algo bem pelo contrário, tem que ser algo dentro da realidade, até com um fator de segurança. E qualidade, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente só precisa montar um cronograma para cada pessoa, que esse cronograma sai do Marmo Price, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, hoje o Ricardo monta aquela cozinha, porque no Marmo Price diz que são 8 horas, então ele precisa fazer isso hoje. Para amanhã ele tem lá um nicho que leva 2 horas, tem uma churrasqueira que é mais 2,5 e talvez mais um tampo de banheiro que são mais 4 horas. Bom, então para amanhã ele tem que fazer o nicho, churrasqueira e o tampo de banheiro. E o Ricardo já sabe disso no dia seguinte, né? Então ele começa a semana hoje o meu funcionário na grife, já sabendo que ele vai fazer a semana toda. Né? E o negócio flui, gente, olha só, não estou aqui falando porque a gente está ao vivo aqui, mas realmente assim, flui a minha produção de uma forma muito boa, tá? Tipo, não tenho problemas, eu consigo organizar na segunda-feira e minha produção interna, eu poderia tirar férias na empresa, podia só na segunda-feira ajudar, que eu gosto de fazer isso, né? Organizo o cronograma junto com o meu líder de produção. Esse é o cronograma da semana, estamos alinhados. Né? Ele só segue.
minha produção não incomoda mais. Cara, aí, outros setores sim, né? Mas aí é conforme a realidade de cada um, né? Eu tô imaginando o pessoal assistindo e tá, beleza, entendi, mas como é que eu faço o cara produzir o que tem que produzir, sendo que na maior parte das vezes o ser humano começa, botaram um software aí para me medir, agora também não sei o quê, vão botar eu tenho que fazer mais rápido do que era para fazer, daí não vai ficar bom, já começa aquele motim, né? Porque o ser humano, nós temos uma dificuldade tremenda com a mudança, e eu costumo dizer, aprendi uma frase com um sócio meu que ele fala o seguinte, cara, as pessoas só seguem processos quando elas entendem que o processo beneficia elas mesmas. E aí eu me recordo de um vídeo que tu passou na tua palestra da nossa imersão, que era o cara que estava fechando a caixa com fita comissionado e o que não tinha comissão. E aí o comissionamento entra como sendo um dos principais, não é o principal, mas é um dos principais fatores que faz com que o cara perceba que respeitar aquele processo, executar com primazia num tempo menor, vai melhorar para a empresa, ele vai ajudar a bater a meta, mas também vai ser beneficiado. Conta um pouquinho desse processo de produção paga, né, de comissionamento ou bonificação que você implementou e que você ensina lá no Marmoraria Produtiva, porque essa talvez, cara, quando a gente está falando de chão de fábrica, seja a pergunta que eu mais receba nas caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram. Eu recebo muito, até porque também é uma dúvida muito grande de como aplicar e que bom que eles têm essa dúvida, tá? Eu diria que assim, que bom que as pessoas têm essa dúvida e não saem aplicando de qualquer forma, porque não sabe o tamanho do problema que aplicar um pagamento de forma incorreta. Ou algo que não seja sustentável lá na frente, né? Então, Marmoraria Produtiva, né, que é um método de pagamento. E aí só errando para você aprender ou contratando quem já sabe fazer, né, mano? Exatamente. Normalmente, tá? Vou ser bem honesto, normalmente se tu tiver que dar algo e depois retirar, tu vai perder aquele funcionário da pessoa. Né? Então, basicamente, o Marmoraria Produtiva, que é o pagamento por produtividade, ele surgiu justamente dessa necessidade da nossa empresa, quando eu percebi, obviamente, que quanto mais rápido a gente fazia, né? Desde sempre sabia disso, mas com o sistema, né, com o Marmoprice, eu percebi que eu precisava agilizar o meu processo o máximo possível para diminuir o custo e ficar mais competitivo, principalmente lá no começo, né, quando que o preço era ainda a principal variável, né, eu comecei a entender que eu precisava fazer diferente com a minha produção. E eu tenho um fato isolado que eu preciso contar aqui, que aconteceu muito na nossa empresa, eu e o Robson, né? A gente era chão de fábrica e em 2020 para 2021 a gente foi trabalhar um dia 5 da manhã e parou às 10 da noite. Eu particularmente, eu não lembro o Robson, tá? Mas eu fui sem almoçar. Direto. As pessoas não acreditam, não tinha nem tomado água. Tipo assim, foi um negócio assim, ó. Sim. E eu cheguei em casa assim, exausto. Eu lembro que a minha mulher falou para mim assim, né? A Isamara, minha esposa hoje, disse, olha Anderson, eu sei que tá começando, que precisa dar um gás no começo e tudo mais, mas ela tentou me dar acho que não é por aí, tá? Dei uma avaliada sobre o que está sendo feito, né? E aí eu refleti muito, porque era final de ano, gente, e eu me lembro como se fosse, bom, quem está assistindo vai se identificar, gente, né? Deu 16 horas, nem fiz a conta, de 5 às 10. Das 5 às 10? 15. Não, das 5 às 5 já deu 12, mais 5 deu 17 horas. Poxa, então tipo assim, no dia, né? E eu me lembro que isso era meados de novembro, dezembro, naquele final de ano. Mas tá bom, né, terrível, cara? Porque depois aí tu tem 3 pra descansar em casa e mais 4 pra dormir, brother. Exatamente, que é o quê? Tá bom pra caralho. 4 horas, né? Eu acho que essa conta aí, Zamara, errou em achar que tinha que ser avaliado. Serra material o dia inteiro. Talvez ela falou assim, olha, de repente tu trabalha 18, descansa 2, dorme 4. Exatamente, foi só mudar um pouco o tempo de descanso ali que dá pra encaixar. E dito isso, cara, a gente chegou em casa, comecei a refletir, não, tem que ser diferente. Cara, eu vou até falar em números para as pessoas entenderem. Sabe? Eu falo isso, mano, e fico pensando, tá? Eu tenho amadurecido também, desculpa te cortar, mas imagina, é porque é uma realidade, assim, não só minha, mas de boa parte dos marmoristas, e eu com a minha rotina de... Hoje a minha agenda, se eu te mostrar ela aqui, tu vai assim, não é possível, é isso aí. E eu tenho tentado diminuir, mas eu ainda tenho na minha cabeça essa cultura de workaholic e tal, de fazer mais. Eu fui por muito tempo do clube da 5 AM Club, né? Acordar às 5 da manhã. Pô, os caras estão dormindo, eu tô produzindo e tal. E claro, se tu produzir com inteligência, é óbvio que tu vai acelerar. Tem um momento da tua vida que isso é necessário, né? Mas eu trabalhei por muito tempo, de 16 a 18 horas por dia, com muita tranquilidade. Às vezes 20, mano. E daí eu dormia 4 horinhas e continuava. Eu começava a trabalhar muito cedo, acordava 5 da manhã, estava acordado trabalhando e parava muito tarde. Por 4 anos da minha vida foi nessa pegada. Hoje um pouco menos, mas ainda um volume de trabalho muito grande. Ainda forte. E para mim, assim, na época ficou muito claro, né, que, poxa, o que me chamava a atenção é que o funcionário não tinha aquele comprometimento, não tinha aquele interesse, né? E na época eu disse, cara, a gente vai ter que fazer diferente, e aí a gente implantou o pagamento por produtividade. E daí, desde 2021, a gente iniciou, foram basicamente um ano fazendo muitas mudanças, as formas como fazer, como pagar, para gerar uma meritocracia real. Mas aí isso era discutido com o colaborador, entendendo esse caminho, ou era interno antes ainda? Então, na época, como gerou uma revolta meio grande, né, que foi um final de ano com muito trabalho, que não teve tanta geração, foi meio que tipo assim, se quer, vai ser assim.
né? Mas não é a forma que eu aconselho a fazer hoje, obviamente, né? Mas naquele momento foi algo mesmo que a gente impôs, de hoje em diante vai funcionar assim. Quem quiser quer, né? Quem não tá tudo bem, né? Mas o caminho será esse, né? De fato, todo mundo abraçou, tá tudo certo, foi passado isso de uma forma bacana, né? Até porque é bom o pessoal entender que é importante ter escuta ativa, ter que discutir, né? Mas vocês também não podem esquecer quem tá na frente da empresa, quem é o dono, o tomador de risco, que no final, se der errado, o problema é seu, né? Exato. Então, não pode, essa discussão, ela tem que ser maturada entre todo mundo que está dentro da operação, principalmente as pessoas que vão executar isso no dia a dia, né, no operacional, mas não pode virar discussão de síndico, né, de condomínio, né? Exatamente. Exatamente. Tem que ter uma diretriz, né? E assim, tem que ser uma conversa muito, muito clara, muito séria. É por isso que existe um curso para isso hoje, né, que é o curso Marmoreio Produtiva, justamente porque não é algo tão simples. Eu vou até dar alguns exemplos. Por exemplo, se tu pagar um funcionário simplesmente por metro quadrado, que é o que alguns me falam às vezes, né? Eu vou pagar um valor por metro quadrado. Digo, ok, vai ter uma cozinha lá para montar de Preto São Gabriel, vai ter uma cozinha de Mont Blanc. Qual que ele vai pegar? É o mesmo valor por metro quadrado. Ele vai pegar de Preto São Gabriel, bem mais fácil. Mais fácil para fazer. Qual que é o interesse da empresa? É que ele faça de Mont Blanc. Então, são interesses já opostos. Então, já não é interessante para a empresa, é interessante para o funcionário. Então, essa é uma parte clássica, né? Tem um outro também que é por comissionamento por valor. Puta, né? Essa aí acho que essa é mais grave que o metro quadrado, né? Porque se tu for comparar hoje um ultra compacto e um Decton, né? Que a gente sabe que os dois são produtos de produção similar, né? Mas que tem marca envolvida num e no outro não. Então, tipo assim, um Decton, por exemplo, uma cozinha custa 20 mil, no ultra compacto vai custar 5. E aí, poxa... A produção é a mesma. A produção é a mesma, então tu vai pagar 4 vezes mais, então por valor também não funciona. Sem contar o problema que é ter, né, valor aparecendo dentro de fábrica hoje, né? Porque o funcionário não vai ter o conhecimento suficiente que aquilo lá existe um custo operacional, um custo de matéria-prima, insumo, e vai te sobrar 15, 20%. E se bobear não sobra nada? E se bobear não sobra nada. Então eu olho para aquela cozinha de 20 mil, desfiz num dia, ganhei 20 mil, então pagou meu salário em 4 meses. Acabou, não quero mais saber. Não quero mais trabalhar. Sabe então, que a gente mede sempre as perdas e os retrabalhos, né? Não pensem que não acontece lá na Nobre, acontece muito. Esses dias a gente lançou uma ordem de serviço que estava aguardando, as chapas de Decton estavam já separadas, e aí o meu compras mandou, tem que um pedido de compra, requisição para eu aprovar, que tinha que comprar mais uma chapa de Decton. Eu falei, mas como? A gente fez o plano de corte, vai 3, certinho. Pois então, veja bem, daquelas 3 que estavam separadas, precisam tirar um balcão em uma delas, porque o balcão quebrou na serra. E acontece às vezes, né? Quebrou na serra. E sem culpa até, né? Às vezes realmente sem culpa, do nada, né? No final ele abre pra dentro. Segue, né? Assim. Aí, beleza. Então, a gente entende. E aí, foi distensionado, né? Feito furinho de broca, tirado o L certinho e ficou lá o L, né? Mas eu tenho uma coisa, esse negócio de L nunca dá certo, parece. Não, ele vai ficar o resto da vida incomodando lá no teu pátio, lá o tal do L, e ninguém vai usar porque tá um L, né? Melhor já tirar e separar. É melhor tirar, separar, que evita problema futuro. A gente sabe bem na prática. Tanto é que a gente tomou uma xícarazinha só de café hoje, foi o que deu. E aí, tava lá em L e os caras me apoiaram um negócio em cima, quebrou. Essa chapa que tava em L. E aí, se tivesse, né, cortado o L antes, tinha dado certo, como você falou. E aí eu falei, puta, agora tem que comprar mais uma chapa. Puxa o valor da chapa, 9 pau e não sei quanto. Cara, acabou. Não teve mais resultado. E é engraçado. Deu prejuízo. Depois que esses 9 mil, tipo assim, só não vai ganhar mais o lucro. Digo, cara, não. Já foi lucro desse de talvez mais 2, provavelmente. E o tempo, né? Se tivesse sido um trabalho já entregue, fosse refazer o tempo produtivo que você perdeu de novo. E aí a importância de você medir isso, né? Todo dia, controlar as perdas, para depois você olhar e falar, aqui derreteu, né, cara? Essa da chapa que quebrou, né, do pedaço que quebrou é fácil. Essa da ociosidade que você falou é quase que invisível, né, mano? Exatamente, que é um tempo que tu precisava ter entregado aquele trabalho e o funcionário não conseguiu te entregar naquele tempo. Por isso que existe toda uma estratégia, primeiro de ser algo dentro da realidade, esse tempo tem que ser exigido dele, obviamente, e o segundo que ele tem que saber. O funcionário precisa... Gente, isso é uma coisa assim... Saber o que é o entregável dele, né? Ele tem que saber que ele tem que produzir isso em tantas horas, né? E não é uma exigência fora da normalidade, ele tem que saber. Normalmente os meus fazem mais rápido do que precisa. Que legal. Né? Então, tipo assim, ele sabendo disso, ele vê que é algo dentro da realidade, vai se comprometer com aquele tempo. Como comunicar essa necessidade de entendimento da capacidade de entrega do funcionário sem gerar atrito? Porque eu vejo que às vezes, cara, e aí isso é um clássico, tá? Já estou 7 anos mentorando o pessoal no setor de rochas, faço indústria, exportação, faço uma galera, mas a maior parte dos meus alunos, até o dado momento, foram de marmoraria ou são de marmoraria.
E aí o dono que está no meio da operação comercial, que vende, ele deixa tudo na cabeça dele e não passa para frente, ele não tem um CRM, ele não tem um PCP, e daqui a pouco o cliente que ele vendeu, pô, mas cadê minha pele que já comprei contigo? Aí ele sai apavorado, faz uma S, joga no meio e a produção está sempre naquele bololô. Daí ele fala, os caras têm que produzir mais, tem que fazer mais hora extra, mas ele esquece que ele não organizou a produção da forma que deveria organizar. E aí que essa cultura que vem dele, porque ele é o maior espelho da cultura, o formador, acaba destruindo os processos e criando insatisfação de ambas as partes. Porque ele acha que o cara tinha que fazer mais rápido e não fez. O cara fala, eu vivo fazendo loucura aqui o tempo todo, não consigo focar. Como é que tu comunica isso? Essa é uma primeira pergunta, tá? Para não gerar atrito. Como é que foi esse período de conscientização? Você falou, 1 ano testando, aprendendo, melhorando. Custa, né, para fazer isso. Porra. E depois eu queria que tu me contasse um pouco, que tu me mostrou recentemente dentro do software, a alimentação das horas produtivas fechando o cronograma, que isso eu achei fantástico, porque evita um problemão do cara com atraso. Então, é bacana que um está ligado ao outro, né? A Boa. questão eu vou até falar antes do software, porque vai complementar a questão de como a gente comunica para o funcionário o tempo que ele precisa executar, né? Que é bom lembrar também que o software é só uma ferramenta, né? Exato. O importante é saber apertar o parafuso. Se você tem a parafusadeira ou não, é outra coisa. E aí você criou uma inteligência de fechar esse tempo produtivo, né? Exatamente. Como, para mim, um dos principais indicadores, né, manter a nossa fábrica sempre cheia, com a minha capacidade produtiva sempre cheia, né, e entendendo que o software te entrega a margem de lucro exatamente como precisa, a gente consegue avaliar isso e os períodos vão variando. Não é sempre que vende com a margem alta, tem vezes que vai vender numa margem menor. Quando que precisa vender no 0,0, se vende no 0,0 também, quando é a necessidade. Existe o momento correto para ser feito isso, né? Dentro da estratégia normal, justamente para manter sempre a tua fábrica cheia. E aí, quando tu falava sobre como a gente comunica isso para o funcionário para não gerar atrito, né, de chegar para o cara e dizer assim, fulano, tu precisa me entregar hoje isso, aquilo tem que estar dentro de uma realidade. Normalmente vai gerar atrito para o funcionário, quando ele olha para aquilo, ele percebe que ele não tem o tempo hábil para fazer. Aí gera o atrito. Né? Porque o que acontece? Normalmente, desvio de função incomoda muito. Então, quando está fazendo determinada tarefa e te pedem para parar e fazer outra, né, já vai te gerar incômodo, gera para nós também isso. Sim. Né? E para o funcionário não é diferente. Só que normalmente o atrito maior é quando você pede para fazer uma outra tarefa, mas tu não dá o tempo hábil para aquilo. Né? E então, aí pressão. Exatamente. Então, ali, e normalmente se isso vem de uma pessoa que não conhece de produção, é pior ainda, porque o funcionário já tem o discurso pronto, né? Poxa, tu mandou fazer, mas é porque tu não sabe nada mesmo, né? De produção. Então, é por isso que tu tá achando que vou fazer isso aqui num dia. Então, normalmente, o principal atrito, na minha visão, é isso. Como a gente faz para evitar? Prever o imprevisto. Né? Chega a ser um pouco engraçado, né? Mas nós, marmoristas, hoje, assim como todas as indústrias, sabemos que vai ter imprevisto no nosso negócio. Né? Então, por exemplo, como que eu prevejo o imprevisto? Fazendo um cronograma que começa lá no comercial, no Marmor Price. Né, que aquele cronograma lá tem só uma perguntinha que nada mais, nada menos é para quando que é a execução da sua obra, né? E o cliente te diz a data. E torce que a obra não atrasa. Exatamente. E tu coloca lá, daí o cara vem e já me diz, com a resposta pronta, mas Anderson, essa previsão nunca dá certo. Eu digo, eu sei, nem a minha, né? E aí o que a gente faz? Ali de 10, 15 dias, um mês talvez, tu pergunta de novo. Né? Aí que entra, né? Tu tem um CRM, tu tem uma informação, então o comercial todo mês liga para todo mundo, e aí aquilo vai se atualizando. Inclusive isso já é um pretexto para quando aquela obra atrasar demais, tu até poder falar para o teu cliente, dizer assim, olha Ricardo, a gente combinou que eu ia te entregar em 30 dias depois que media. Mas agora tu chegou no final do ano com a tua obra que era para agosto, e aí como é que eu faço? 90 dias. Então assim, olha só, não vou te deixar na mão, mas assim, tá vendo esse cronograma aqui? Eu preciso fechar essa data aqui, porque minha fábrica custa 14 mil por dia, né? E eu não posso ficar 10 dias esperando tua obra. Ela atrasou, vou ter que botar outra obra aqui e a gente vai organizar. Cara, isso é um caos na hora de falar pro cara. Exatamente, eles não vão entender. A não ser que o cara seja um empresário também, que tenha lidado com isso, e ele fala... E aí talvez mesmo ele sendo, ele vai falar assim, poxa, eu entendi, mas cara... Só me entrega a cozinha? Eu entendi, mas também você tem que entender o meu então, lado, né? Só entrega a bancada diretor, da cozinha. Tá vazando uma conversa de vocês aqui dentro do nosso fone, bem alto mesmo. Se puder dar uma atençãozinha nisso aí. A minha tá tranquila. Então, tipo assim, essa vai ser tradicional, né? Só faz a cozinha, tu olha a cozinha, tem a bancada, a ilha, uma mesa, todo um revestimento de parede. Não dá para cortar só a cozinha pro cara, né? Não. Então, tipo assim, voltando ali pro assunto, né?
do funcionário, né, de como que ele não gerar esse estresse na produção, começa então com uma organização de cronograma, e isso aí é chato pra caramba, tu vai ter que pedir todo mês pro cara, e o cara vai ter uma previsão sempre ilusória, porque o cliente se ilude com prazos, né, e nós somos os experts, a gente precisa prever isso, dizer assim, o Ricardo tá me dizendo que vai ir para dezembro, isso aqui, acompanha lá, tá até outubro, novembro, mas assim, novembro já tá assim assado, já joga para janeiro. E tu sabe, né, tem umas figuras que tu atende de maneira recorrente, sabe, cara, esse aqui, nessa situação, nunca rola desse jeito. Esse aqui pode ser que sim. E eu acho que é muito, pessoal, de olhar no retrovisor, sabe? Por isso aqui a nossa conversa é muito em cima de dados, porque só os dados que vão te dar esse norte, né? Que vão gerar uma previsibilidade. Então, quando você tem os dados bem pautados do exercício passado, e aí, claro, né, quando a empresa está numa crescente, isso aí pode ter uma certa variação, mas quando você olha para trás, você fala, pô, isso aqui eu vou ter X% do meu tempo para resolver imprevistos. Exatamente. Basicamente, no cronograma, para deixar o assunto de cronograma como a gente faz, o que é o imprevisto de cronograma? Normalmente a gente fecha uma capacidade produtiva até acima do que eu posso. Então, a minha capacidade é 2.600 horas hoje da Grife, né? Produtivas, né? Normalmente a gente fecha por mês de 2.800 até 3.000 horas. Pois é, mas tu fecha mais sim, porque eu já sei que alguns vai sair. E eu não quero correr o risco de ficar com a minha fábrica parada de 14 mil por dia. Eu prefiro até ter talvez ali um cliente dando uma chiada do que 14 mil por dia. É a minha escolha, cada um pode fazer a sua, né? A minha escolha é preferir escutar do que 14 mil, né, de prejuízo por dia. Então, feita essa organização aqui, então já evita alguns imprevistos de entrar aquele serviço para a fábrica do dia para a noite, porque é uma bola de neve, né? Aquele produto que entra do dia para a noite que ninguém lembrava, que ninguém esperava, que não tinha prazo, cai lá para o teu funcionário fazer do dia para a noite e gera aquele estresse com ele também, né? E se tu não tem ainda para piorar, né, um tempo produtivo hábil para aquilo, que seria olhar para o Marmo Price e dizer, bom, isso aqui tá dizendo que o meu acabador leva 3 dias, então é 3 dias. Então não adianta eu dizer, porque assim, qual que é o problema, tá? Não, te entrega amanhã. Normalmente o dono olha para o cliente, né, que ele é apura, já fez a cagada, né, que passou um prazo e não vai cumprir, e hoje é sexta-feira que a gente está gravando. Então, por exemplo, eu olho para o negócio e digo assim, meu Deus, deixa eu ver, corta hoje de tarde, segunda monta, terça-feira te entrego, tá? E aí estamos com um problema maior, né? Que muita gente faz. Aí o cara fala, puta, eu tenho que trabalhar sábado e domingo, vou pagar empreitada por fora. Ixi. Puta, que aí estourou com a cultura da empresa. Exato. Quer dizer, vira a cultura fazer empreitada. Exatamente. A hora produtiva da semana já não vale mais nada. Exatamente. Daí o funcionário já se acostuma com um valor que não é uma realidade. E aí, né, cara... Pagar aquilo, né? Não vamos dizer que essa é a realidade. Tomara que isso seja a minoria. Mas eu, pela minha experiência, tá? Em tudo que eu já vi de perto, o cara começa a amarrar o pé durante o dia produtivo para forçar uma empreitada futura. Exatamente. Não estou dizendo que é todo mundo assim, Sim. né? Porque não é todo mundo que tem um problema de caráter, que isso para mim é desvio de caráter, de conduta. Mas tem gente que age assim, cara. Normalmente fazem isso quando tu não tem um controle do que eles precisavam fazer na semana, né? Sim. Entra a história do cronograma de novo, né? Cobrar por performance. Exatamente, porque o que acontece lá na Grife? Eu monto o cronograma da semana, né? Que normalmente sempre tem trabalho para a semana toda. E tu olha isso sempre? Todos os dias. Que legal. Todos os dias, 7h30 da manhã. Para não mentir, eu chego às 7h30, 8 horas. Os sócios agora, quando vão assistir, vão dar uma risadinha. Eu chego às 8, tá? 7h30, eu não gosto de chegar às 7h30. Eu chego às 8. Isso aí é o Luiz na que Grife, faz tá? lá. O Luiz chega às 10 para as 7, tem a reunião do kickoff e tem também a dimensão de toda a produção da semana, né? Alimentada lá pelo Marmo Price. E aí a gente vai controlando. E às vezes, é muito legal porque hoje, quando alguma coisa sai fora, ele fala assim, ele tem o porquê. Antigamente ninguém sabia o porquê. Ele fala, não, cara, isso aqui sabe por quê? Ó, nesse momento aqui que a gente tinha de hora produtiva, chegou um caminhão. E aí a gente foi, tem a ponte e tudo, mas foi descarregada, aí teve que mexer com a valete para cá. Esse material que chegou já era um material que logo ia pro corte, então eu tive que remanejar e ficamos lá em 2 ou às vezes em 3, mexendo coisa a manhã toda. Aí tu coloca 3 caras, vezes 4 horas da manhã, são 12 horas homem, e daí tem um porquê. Daí a gente perdeu essa fatia da produção aqui, ó. Exatamente. Tem clareza. Exatamente, que daí entra na questão, até para a gente falar naquele assunto sobre como não gerar o atrito, né? Que é você prever o imprevisto tendo um funcionário na tua produção. Então, quando a gente monta o cronograma, lá hoje eu tenho 7 acabadores, né? Então, quando a gente monta um cronograma, normalmente eu coloco 6 acabadores montados, a gente fala até a boca, né? É o talo cheio, então 6 acabadores bem cheinhos com o seu cronograma, e um deles fica como se fosse um stand-by. Ele não faz nada, não, ele trabalha, mas é um cara que vai puxando um trabalho de um trabalho de outro, vai trabalhando, porque a gente já sabe que lá nesta semana vai acontecer algum imprevisto. Não dá imprevisto na marmoraria. Pois é, né? Jamais. Muito, né? Aí a gente pensa assim, mas qual imprevisto? Não sei. Chega de ser engraçado, porque tu tá fazendo um cronograma na segunda e tu já aparece. Aí o meu líder diz assim, não, mas não vamos ser pessimistas. Eu digo, não, vamos.
Vamos porque vai se preparar para o pior, A gente já não sabe, só não sabe o que vai ser, mas vai ter imprevisto. Então aquele cara que já fica em stand-by ali é justamente para isso. Não dá muito tempo na segunda de tarde, na terça, liga o instalador, poxa, olha, o espelho lá deu problema. Não, essa semana quebraram o nicho lá. Exatamente, quebrou o nicho, e tu olha o que aconteceu, chegou quebrado, né? Não, a minha galera lá, a gente quebrou mesmo, forçou aqui, bateu, deu uma peça que quebrou o nicho. Enfim, aí voltou o negócio, o que acontece? Para não gerar o atrito na produção, tu chega ao cara e diz, para de fazer isso e faz esse. Para de fazer isso e faz aquilo. Aí a gente faz o quê? Já tem aquela pessoa em stand-by lá para fazer isso daqui, ou faz o quê? Passa para o acabador que já fez aquele trabalho para fazer de novo ele, e aquilo que sobrecarregava no dia passa para aquela outra pessoa. Para essa pessoa conseguir chegar na sexta-feira e entregar o que estava previsto no cronograma. Então isso já gera assim, uma tranquilidade maior para a pessoa. E aí falando sobre empreita, que eu acho que é um assunto muito importante falar, que eu sou defensor, né, desde que feito da forma correta, né? Porque o que é empreita? É tu pagar por fora um trabalho que tu não tem capacidade produtiva para fazer. E se for nessa condição, é muito boa. Desde que saiba as horas que vai precisar. Porque tu já pagou tua estrutura daquele mês, né? 2.600 horas. Eu já enchi as 2.600 horas do meu mês. Já paguei minha estrutura. Se entrar um serviço agora e eu quiser pagar por empreita, está tudo bem, porque aquele custo de estrutura não existe mais para esse serviço. Desde que ele seja feito acima da minha capacidade. Né? E aí entra uma outra questão que é o seguinte, para que o teu funcionário, por exemplo, né, não cometa essa questão que também concordo que é falta de caráter, né? A pessoa tirar o pé durante a semana para depois receber empreitas, tu precisa ter um controle produtivo do cronograma dele da semana. Mas, mano, tu não produziu, cara? O que está acontecendo? Então, por exemplo, na grife, a galera adora uma empreita. Né? Alguns até brincam comigo assim, pai, sai uma empreitinha aí no sábado? É bem assim, né? A galera da produção sabe que é assim que funciona. Aí o que acontece? Como é que foi o cronograma da semana? Aí tu vai lá, tu olha o cronograma do Ricardo. Não, o Ricardo entregou tudo que tinha que entregar na semana, ou seja, ele entregou a capacidade produtiva. Então, para o Ricardo, eu vou passar. Para o Ricardo pode receber uma empreita. A gente no sábado paga a hora normal também, mas a gente tem a nossa bonificação de produção sobre hora também. Além da hora, o que o cara está produzindo na hora, ele também recebe a bonificação. Como é que tu lida com isso lá? Porque muita gente deve perguntar, mas daí eu não quero mais pagar hora extra, eu quero não sei o quê. Normalmente nessa questão quando que é empreita, né? Então, tipo assim, normalmente o pessoal já não se preocupa mais com a hora, porque o valor fica meio que... É interessante quando começa a receber por produtividade, porque a hora extra não passa mais ser o principal fator que eles avaliam, entendeu? Porque quando tu paga só hora extra, o funcionário quer fazer o quê? Quer fazer hora? Ou ele tende a querer fazer as horas, né? Mas a gente não quer que ele faça horas, a gente quer que ele faça, que ele produza. Tudo antes da hora. Produza, lógico, isso vai gerar horas, mas o foco dele tem que ser a produção. Mas na hora extra não é isso que acontece. E quando tu paga por produtividade, ele não está mais focado, porque a produtividade normalmente é maior do que o valor da hora do cara. Então ele está preocupado em produzir aquilo e ir para casa. Sim. Ele está preocupado, ele tem a hora extra, precisa para contabilizar, porque não tem uma pessoa que está trabalhando dentro da tua empresa tem hora extra, com o registro ponto batido, né? Mas a hora extra não é mais o principal fator. Mesmo ele entendendo que ele ganha aquela hora extra, lá ele tem um valor lá que ele sabe que finalizou isso, ele vai para casa. Né? E durante, né, o período do horário comercial do mês, né, pagamento por produtividade, ele gera uma meritocracia muito grande na empresa. Então, quando o funcionário entende que ele tem um tempo para te entregar, ele precisa produzir aquilo nesse determinado tempo e ele ainda ganha mais por fazer aquilo, isso gera uma meritocracia, gera uma equipe que tem um engajamento muito diferente. Sim. Que daí eu volto naquele assunto que eu falei de 2021, que a mesma equipe que entregou aquele resultado de novembro de 2021, que foi nosso recorde, imagina, trabalhando 16 horas por dia, não esperava menos, né? Eu me lembro que a gente entregou uma obra para a Ambev na época, que fez ali em Passo Fundo, né? Um setor muito grande lá de produção, enfim, era administrativo até eu acho, e a gente entregou essa obra, enfim, foi um faturamento muito bacana, e a gente fez depois em março, veja bem, a gente fez em março o mesmo faturamento, com o mesmo time, com menos horas, sem fazer nenhuma hora extra, às 5h30, 6 horas, né, que é o horário comercial, indo para casa todo mundo. Que legal, então, né? Chegou março e a gente disse, cara, olha só, era só ter feito um pouquinho a mais cada um, que a gente não precisava ter sofrido do que a gente sofreu. Né? Então, depois que a gente começou a perceber isso, a gente foi aprimorando, então, para não ter esses problemas que a gente falava ali sobre, né, cuidar muito com a forma como vai fazer isso, por isso que existe o curso. Né? Então, como a gente de fato pagou e sofreu na pele isso, né, se fizer de forma errada vai perder funcionário, tu vai prometer e fazer promessas que lá na frente vão ficar insustentáveis, tu vai querer retomar atrás, depois não dá mais, ou tu vai perder a pessoa. Então, por isso da importância de entender a forma como fazer, e nada melhor do que quem já aplicou isso e aplica há mais de 4 anos, né? Então, a gente fez muitas melhorias para chegar num ideal desse pagamento por produtividade que realmente funciona. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Recentemente, um aluno meu de mentoria, lá do Rio Grande do Sul também, terceirizou uma obra contigo por conta da capacidade produtiva de vocês e o tempo, né? E o custo da hora homem que não fazia sentido. Isso que é legal, tá, pessoal? Esse foi um aluno meu do Marmor Price, essa metodologia que hoje existe no software do Anderson.
Depois eu vou contar um pouquinho como a gente se conheceu, claro. Acho que é legal, né? A gente está falando aqui porque para a gente é uma coisa comum, mas muita gente que está assistindo não sabe, e como que a gente se conectou. E aí ele disse assim, pô, Rick, não faz sentido fazer aqui, né? Ele hoje é meu aluno de mentoria, na realidade há 2 anos já. E aí eu falei, cara, mas eu acho que o Anderson lá faz isso aí bem rápido e vai conseguir deixar margem para todo mundo, porque é tempo produtivo. Lá para ele ia dar prejuízo ou ele ia ficar muito caro, né? E aí vocês conseguiram fazer um volume absurdo, que ele me foi passado, de peças num período muito rápido, mano. E aí eu queria que tu falasse um pouco de como tu organiza hoje o teu PCP, né, esse teu programa de controle produtivo, como é que é essa programação e o que tu aprendeu nessa trajetória que faz com que as peças rodem mais rápido, que beneficia também o acabador. Óbvio, né? Além da estrutura de maquinário que tu tem. Mas não é só máquina, que eu sei que não é só máquina. Ah, não é, com certeza. Não é só máquina, inclusive, né? Para quem está assistindo e sabe muito bem disso, a máquina ela ajuda demais. A gente tem hoje sim na Grife um maquinário que eu diria que talvez marmoraria, o que existe de maquinário disponível a gente tenha já hoje, né? Sem contar, óbvio, o setor de usinagem, né? Que eu considero já uma outra, né? Um outro setor dentro da marmoraria. Então, sem dúvida, a máquina ajuda muito, mas não é o principal. As pessoas ainda são o principal fator, a gestão de pessoas, o processo que tu tem na tua empresa, ainda, no meu ver, ainda é o principal. Tá aí uma profissão que a IA não vai substituir tão rápido, né? Exatamente. Então, marmoraria. Perfeito. Então, tipo assim, é uma oportunidade. Então, ainda temos oportunidade do setor, que é a gente tentar fazer o que eu venho tentando fazer desde quando a gente fundou a Grife. Que é o que? A gente otimizar os processos. Então, dentro do nosso PCP hoje, entendendo o tempo produtivo, né, para cada processo, que isso o MarmoPrice já nos dá, a gente monta lá um cronograma já com a nossa capacidade produtiva em horas por dia de toda a equipe. Então, a gente já lança tudo que tem que ser feito a cada dia. Então, a gente vai acompanhando isso. Tem um quadro gigantesco de gestão à vista, que eu sei que tu gosta também. Quadro que tem 4 metros por 1, tem 60 dias no quadro físico, gente, de vidro, que eu preencho todos os dias. 60 dias para frente? 60 dias. E a gente vai colocando de nome por nome de cada cliente, né, com a capacidade produtiva já em horas de cada ambiente daquele orçamento, e a gente vai enxergando para frente. Eu sei exatamente quando vai começar e quando vai terminar. Deixa eu fazer um adendo aqui. Olha só, pessoal. Muita gente olha, né, para o sucesso do outro e fala, não sei, isso aí, o que aconteceu? Mas o Anderson acabou de falar que tem um quadro de gestão à vista com 60 dias de planejamento preenchidos para frente. E aí eu vou falar porque essa realidade me é passada diariamente. A gente está com um grupo lá de Mastermind, inclusive você que quiser acessar o nosso Mastermind, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode fazer a sua inscrição para a próxima turma. É um grupo onde a gente tem como principal objetivo tratar dentro dos 4 P's de marketing, né? Produto, preço, prazo e promoção, e algumas coisinhas a mais para a realidade do setor de marmoraria ou do setor de rochas como um todo, um grupo de pessoas que realmente está visando o crescimento. Então, a mentalidade que rola dentro desse grupo é muito bacana, a troca, né? E, obviamente, tem aí os processos de mentoria que eu já faço há muito tempo, que são o condutor, né, desse Mastermind. E aí, quando a gente entra nesse papo de produção, de informação, o cara te pergunta quanto produziu mês passado? E a maior parte das respostas é, não sei. 3.461 horas de produção. Quanto? 3.461 horas de produção. Tá aí. É isso. Que dirá o cara falar em horas. Eu espero que o cara me diga pelo menos em pedido, em metro quadrado, sabe? Metro quadrado, nossa unidade real de valor, pô. Tu vai cortar uma chapa, tem 5 metros quadrados, pô, tu não sabe quanto cortou, quantas chapas tu cortou. Aí tu vai estratificando, isso vai fazendo as análises cohort, né? Se tivesse os dados, pô, mas qual é a curva ABC de consumo de produto? O que mais tu cortou? O que tu não cortou? Quanto tempo tu cortou isso aqui? Quanto tempo leva esse outro? O pessoal não tem, então, olha só, gente, não é só sorte, né? Tem outros fatores envolvidos aí nessa sorte, que eu acho que ela vem junto, né? Deus olha pro cara e fala, não, esse aqui merece, vou dar um pouquinho de sorte para ele. Porque o cara coloca 60 dias para frente. E aí, todo dia tem alteração, né? Tem que ir lá, apaga, atualiza. Eu adoro gestão à vista porque dá uma clareza, né, cara? Quando você falou 60 dias, já tô olhando, como é que eu vou fazer 60 dias lá? Que a gente trabalha com 15 dias para frente. E aí eu já falei, quero 60, eu tenho que aumentar o meu quadro. Né? Eu faço isso no final do ano sempre. Aí eu boto de agosto, no máximo setembro e diante, aí tá tudo lá, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. O peso que sai daí nas costas. Que daí é aquele
aquele final de ano crítico que eu sei que vai incomodar, então a gente coloca esses 4 meses todos de gestão à vista. Mas muito legal, cara, você falar de 60 dias de gestão à vista com o teu cronograma na tua programação bem alinhado. Aí tu divide como? Medição... Normalmente eu faço o quê? Tem algumas estratégias, tá? Que daí a gente conversa sempre com o cliente, com cada marmoraria. Normalmente eu faço pelo gargalo, né? Que é a palavra popular, que seria o setor onde que o teu produto vai ficar mais tempo parado lá, ou onde é a tua principal dificuldade. Para a maioria das empresas é o setor de acabamento, que é o montador interno, né? Porque normalmente a maior parte dos processos fica ali, né? Para algumas, a minoria é o serrador. Mas a minha ideia sempre é o quê? Fazer o cronograma sempre pelo gargalo, né? Porque daí por ali tu consegue ter um controle melhor para que ele fique também um pouco mais simples de fazer a gestão. Então, tipo assim, eu sempre digo que é o seguinte, a gente precisa ter as informações, mas tem que ser feito coisas que funcionem na prática. Complicar não faz sentido. Complicar não faz sentido, principalmente quando é só tu que sabe, aí tu não consegue delegar a função. Eu preciso fazer um quadro de gestão à vista, que o meu líder entenda, que a minha produção entenda, que o restante do time do PCP entenda. Não adianta eu fazer um quadro extremamente lindo, complexo, setorizado, que só eu entenda. Aí eu vou ter que ficar na marmoraria o dia inteiro. Entendeu? Então, quando a gente pensa em simplificar, os 60 dias, por exemplo, já tem um motivo. Por que 60? Porque o meu prazo, no máximo, chega a 60 dias. Ele nunca passou disso até hoje. Se ele começasse a passar, talvez eu botasse 70, 80. Então, ele fica flutuando. Hoje, o meu prazo de entrega é sempre em torno de 25 a 35 dias. É a maior parte que ele fica flutuando. Então, eu tenho até uns dias para frente, porque às vezes liga aquele cliente e diz, reserva tal data. Aí eu já pego a capacidade produtiva daquele cara e jogo lá no cronograma de produção. Mas não mediu, não fez, mas já está lá. Quando chegar pedidos, ordens de serviço já medidas, a gente vai jogando e a gente já vai garantindo aquelas datas, que é aquelas reservas que não podem deixar de ser feitas. Para aquele parceiro que é teu principal parceiro, teu arquiteto, enfim, né? Aquele cliente que tu combinou e tu deu a tua palavra que precisa ser cumprida, né? Então, a gestão à vista serve para isso. E feito toda essa organização, e muda sim todos os dias, e eu me incomodo, mas tem que mudar. Então, todo dia a gente vai lá, programou, e sai um peso nas costas, Rick, que assim, eu gostaria muito que quem está assistindo sentisse o que eu estou falando. Vocês não têm noção do que é chegar na empresa, pegar todas as OS que foram medidas, que estão ali em projeto, que vão ir para depois para corte, mas antes disso elas vão pro cronograma, e tem lá na grife uma caixinha assim, um acrílico, escrito ordens de serviço que não estão no cronograma, Anderson escrito. Tá? Que aquilo eu tenho que pegar na mão todas elas e eu coloco no cronograma todas elas para depois sim o líder de produção, né, que é o Adílio, seguir todo o restante do processo. Mas sai um peso das costas, Rick. Sai um peso assim que depois que tu termina, tu faz assim, posso ir tomar um café, 9 horas da manhã, na terça. Voltar às 10h30. Tá tudo certo. Tu sabe que muita gente acompanha o trabalho e pensa, mas tá fácil, né? Porque olha o tamanho, olha a estrutura que ele construiu. Mas no começo não era assim. Eu queria que tu trouxesse para conhecimento de quem está nos assistindo quais foram as práticas que você teve quando estrutura menor, empresa menor, que você mantém até hoje e que são, assim, indispensáveis, que faziam você ter essa mesma tranquilidade e controle, gestão, conhecimento do que está acontecendo, quando não tinha toda essa estrutura. Que fala, agora o Abílio, que é o chefe de produção. Cara, tem gente que está assim, mas eu não tenho chefe de produção, eu serro. O que tu tinha quando a tua estrutura, tu e teus 2 irmãos, que fazia sentido e que você mantém até hoje? Eu considero uma pessoa privilegiada, porque quando a gente iniciou a Grife, eu consegui absorver muito essa teoria de custo de estrutura, hora, homem, tempo operacional desde o início, porque eu aprendi na viabilidade econômica, né? Por sinal, por conta do meu irmão que me ensinou lá, que isso já era aplicado no metal mecânico. Então eu comecei já trabalhando nesse formato, já sabendo o que era precificação, o principal pilar. Então a gente tinha a precificação feita de forma assertiva. Então isso me dava aquela segurança da negociação, da margem, de saber vender no 0 a 0 ou não. Só que como desde o início a empresa sempre teve a precificação sendo feita baseada por custo de estrutura hora homem, né? E o tempo operacional para cada tipo de processo, eu já tinha esses tempos medidos. Então eu já comecei organizando meu cronograma em tempo, e isso fez total diferença na Grife desde até hoje. E está fazendo a diferença em outras empresas, porque quando tu controla por hora e não por metro quadrado, te dá uma precisão muito maior dentro da tua empresa. Porque 1 metro quadrado de Pérola Santana, por exemplo, é um quartzito, é muito duro, quem trabalha na prática sabe, é maravilhoso, mas estou falando de dificuldade de produção, né? É muito difícil de trabalhar, então ele tem um tempo muito maior. 1 metro quadrado de um compacto de quartzo vai ter um tempo muito menor. Então já começou por ali, quem controla hoje por metro quadrado não tem a mesma precisão da hora. Então, como eu comecei já com esse conhecimento de hora, de tempo operacional em hora, a gente já começou organizando o cronograma desde o início. Então, pasme, Rick, hoje o que eu tenho na Grife, basicamente, eu só potencializei aquilo que eu já tinha quando a gente abriu a empresa. Só que, óbvio, meu quadro ele era branco e era do tamanho de 1 metro por 1 metro.
tinha 5 dias. Né? Hoje ele tem 60. Então, basicamente, eu potencializei aquilo que a gente já aplicava no começo. Mas existem os pilares muito claros para mim, extremamente claros, que era a precificação de forma correta, o cronograma por hora e não por metro quadrado, pior ainda por valor, porque não tem base nenhuma de tempo, né? E aí depois sim a gestão da equipe que entrou o pagamento por produtividade, que ele acelerou o meu processo. E basicamente eu faço isso até hoje, a operação foi crescendo, então lá no começo, após um ano, eu já tive que parar de produzir pia, porque não fazia mais sentido, era eu que produzia tudo no começo, né? Aí já parei de produzir, comecei a fazer, fazia vendas, comercial, comprava, organizava equipe de instalação e aí toda a produção. Né? E aí a empresa foi crescendo e eu fui delegando aos poucos aquilo que eu achava que podia ir delegando. E hoje, basicamente, na Grife, eu chego todos os dias às 7h30 da manhã. 8? E vou... 8, verdade, né? Os sócios vão dar risada de novo, porque eu chego às 8. Outro dia meu irmão disse assim, tá ruim de acordar, né? Mas é um negócio meu. Eu confesso para vocês, sabe por que eu não chego às 7h30? Tem a 7h30 é quando vocês começam? Quando a produção está começando. Porque os caras vão me pedir coisas que eles já sabem. Por isso que não entra às 7h30 na fábrica. Aí se tu não estiver lá, eles se lembram sozinho. Se eu não estiver lá, acontece normalmente. Mas se eu tiver, eles vão me perguntar. Para você que todo dia recebe pergunta da galera... Chegue meia hora depois. Chegue meia hora depois, segundo o Anderson Casa, ou devolva com uma pergunta. Exatamente. Devolva com uma pergunta, velho. Eu falei isso pro meu sócio, outro dia ele deu risada, achou que era brincadeira, mas é verdade, tá? Eu realmente chego meia hora depois para que eles não me perguntem o que eles já sabem. Se essa moda pega. Exatamente. Né? Pô, tem um cronograma feito, onde que o instalador tem que ir, o que ele tem que carregar, qual que é o pedido tá lá completo, com todos os desenhos, materiais, tem um endereço, tá tudo certinho. Não tem o que me perguntar, mas se tu chegar lá às 7h30, ele vai me perguntar, é isso aqui que eu carrego? Né? Então ele não pode me ver de manhã. Eu prefiro evitar, chego às 8, só vou pro cronograma. Então agora assim, né, brincadeiras à parte, né, mas isso mas é verdade mesmo. Eu vou lá, organizo o cronograma, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu gosto de estar por dentro de tudo que acontece. A Grife criou uma proporção maior hoje. São 3 equipes de instalação na rua direto. Todos os dias instala 3, 4 clientes diferentes. Então, eu não consigo ficar por dentro de 100% de tudo que acontece, mas as principais obras ali, as instalações, eu gosto de saber. Até porque, às vezes, o cliente te vê e ele te diz, tipo assim, e aí, como é que tá minhas pedras lá? E tu, tipo... Tu não sabe, né? Vou dizer, eu nem sei que ele fechou comigo um negócio chato, né? Então, eu comecei a criar esse hábito. Eu quis manter esse hábito de todos os dias de manhã eu ir lá, organizar o cronograma, até porque isso me mantém afiado e eu consigo aprender novas coisas para passar para os alunos. Então é o que me faz também evoluir dentro do setor, não esquecer disso. Então depois que eu organizo, sim, eu já não sigo mais ali. O pessoal dá sequência e aí eu vou para o comercial, faço análise comercial junto com o Emerson, que é o gerente hoje, financeiro, compra de matéria-prima. Eu gosto muito de ficar por dentro de muita coisa, ainda eu que compro por conta da experiência, né? De tu olhar para o material e dizer, olha, isso aqui tá bonito e tá com preço bom, isso aqui só tem preço bom, mas não vai vender nunca, tá feio, né? Aquele olhar realmente de quem tem a experiência. Então, basicamente, na Grife, hoje eu faço isso, mas eu tenho um sentimento muito gratificante, assim, eu olho pro negócio, às vezes, e me dá a impressão que, tipo assim, poxa, a gente fez tudo isso. Que massa, né, mano? Esse lance do cara não conseguir estar por dentro de tudo, eu acho que é o primeiro indicador que a tua empresa ficou grande, né? Exato. E tu vê que a coisa aconteceu, o dinheiro caiu na conta e tal, e aprender que você vai sofrer algumas dores desse crescimento, que realmente às vezes vai dar umas cagadinhas, porque é um volume muito maior de operação, tende, né, a coisa acontecer de uma maneira um pouco mais complexa. E aí tem lá, se era 10% de erro sobre 100 mil, agora é 10% de erro sobre 1 milhão, talvez, de faturamento. Exato. E esse é o lance, né, de melhorar essa eficiência e eficácia da tua empresa todo dia. Esse dia eu recebi a ligação de um cliente. Ele falou, Ricardo, tudo bom? Aqui é o Richard. Eu falei, tudo bem, como é que tá? Cara, tu pede o pessoal pegar aquela válvula e devolver da minha obra e tal. Eu falei, mas a válvula da tua obra? Eu falei, meu Deus, o teu apartamento eu fiz há 6 anos atrás. Ele falou, não, do meu escritório. Eu falei, não, tu não fez comigo. Aí eu falei assim, filho da mãe, fechou com outro, né, cara? O cara, pô, tinha uma relação legal. Ele falou, não, a gente fez. Eu falei, não fez. Pai, cara, então, desculpa que eu vejo me confundi. Porque a arquiteta dele, que era a minha parceira principal, não me chamou depois para fazer outra obra. E ela era eu que atendia. Atendo muita gente lá ainda. Eu tenho também uns 4, pelo menos, que ainda fala vem para mim. Contigo, E aí eu falei, não, ela não me chamou, que obra é essa? Você tá ficando maluco? Ele comprou com outro cara. Daqui a pouco, ele me ligou, eu comentei com a minha mulher, falei, o cara comprou com outro cara, me pedindo uma válvula, não sei que válvula que ele quer. Daqui a pouco ele ligou, Ricardo, eu comprei contigo? Eu disse, não. Ele falou, claro. A Luana não trabalha contigo? Eu falei, trabalha. Então, inclusive ela já mandou devolver a válvula. Eu falei, mas que válvula é essa? Eu disse, não, porque tinha uma pedra lá, uma cuba que foi trocada para cuba de pedra, e aí vocês te disseram que tinha que ser uma válvula especial e tu me vendeu uma outra válvula e a válvula com a minha cuba com a minha válvula ficou. Daí trouxeram só a cuba e esqueceram a válvula. Que nunca acontece isso, né? Aí eu falei,
Sério, cara? Sério? Mas quem foi que fez o projeto? Foi fulano de tal? O arquiteto que um outro consultor atende. Uhum. Eu falei, pô, aí é olha, confusão. Não, aí é confusão e aí, né, ó, que bom. Eu falei, ó, que bom, tá vendo? Ó, tá rodando, né, as coisas estão acontecendo, faltou de te entregar a aval, mas também tu que trocou a Cuba, né? Então, exatamente. E tu tens um sentimento já que a gente ainda não quer largar esses arquitetos e às vezes olha assim e diz, poxa, eu acho que se fosse outra pessoa ia atender melhor que eu, né? Porque o arquiteto me chama e tem tanta coisa para fazer no dia. E normalmente eu retorno no final do dia e daí esses dias eu até falei com uma arquiteta que ainda se direciona sempre para mim, que eu atendo desde o início. E daí eu disse, olha, o negócio é o seguinte, tá? Eu tô ainda te segurando realmente porque eu gosto muito de você e tudo mais, né? Eu gosto de te atender, mas se tu achar que os meus retornos estão muito demorados, a gente pode ver uma outra pessoa no comercial, né? Rápido. Mas a gente já percebe isso, que acho que é quase vantagem a outra pessoa atender, porque realmente o retorno não... É óbvio que a gente tem uma qualificação para falar do produto, um conhecimento diferente, né? Então eles acabam preferindo até por conta disso. Mas os retornos vão ficando demorados, né? Exato, cara. Então, o crescimento da empresa tem disso, de tu tem que dividir coisas que tu gostava de fazer e pegar coisas que tu não gosta de forma meio que obrigatória, né? Porque hoje, basicamente para mim, que nem tu falaste ali, o faturamento ele triplica 10 vezes, 45 vezes mais, e os problemas são 45 vezes mais. Então, conforme tu vai delegando as funções, tu vai subindo na pirâmide, né? E tu vai ficando só no estratégico, as pessoas pensam que, tipo assim, agora ele está de boa, assim, eu posso até ir tomar um café às 9 da manhã sem problema. Se não tiver uma reunião, um indicador para olhar. Exatamente, mas eu tô lá com a bucha do tamanho do mundo para ter que resolver, às vezes, por WhatsApp. Porque nossa, esse WhatsApp é uma coisa, né, mano? Quando chega pra gente, de fato, né, o que tem que ser feito agora é só problema, porque, obviamente, quando é que vai chegar uma necessidade para mim? Quando o meu líder de produção não conseguiu resolver, ele vai se reportar a mim. Quando o rapaz das instalações, das obras, né, não conseguiu resolver, vai se reportar a mim. Se o time comercial está com alguma dúvida, alguma negociação e normalmente vai para o Emerson, né? Não tem aquela autonomia, o Emerson já hoje consegue definir, mas se mesmo assim gera alguma dúvida, vem para mim. Então, na verdade, quando chega para mim, é bomba, já é problema. Então, tu passa o dia basicamente resolvendo o problema. Então, às vezes, te dá uma falsa percepção, tipo assim, poxa, mas só tem problema nessa porra ali, cara, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí tu vai lá e tu vê o volume inteiro, né? E tu fica às vezes só olhando pro problema, tipo assim, esse mês aqui deu 30 mil de retrabalho. Aí tu pensa, tá louco, cara, 30 conto? Mas daí faturou 1.200.000, tá, beleza, 30 mil. Daí tu pega por proporção e tu vê que não é tanto. Então, tipo assim, por isso dos indicadores, dos números, senão o cara realmente tende, né, a começar a tomar decisões e fazer avaliações por coisas que só estão acontecendo no momento porque tu não vê o todo, né? Só naquela ótica, né? Exatamente. Eu lembro que uma roda de mentoria, uma vez eu perguntei, eu falei assim, me queixei, eu falei, pô, não aguento, né? Todo dia tem que dizer a mesma coisa, todo dia. Eu falei assim, mas qual é a tua função? É o CEO do negócio? Hoje tem essa, meu cara fala que é CEO, né? Mas esquece que o CEO é o cara que tá ali, né? O chefe executivo daquele negócio. Exato. O cara tá resolvendo, tá ali, né? Então, pensando, olhando, fazendo reunião com quem tem que fazer, com os principais líderes. Uma rotina muito puxada. E aí eu falei, pois é. Ele disse, então é isso aí. Essa é a tua função. Essa é a tua função. Falar todo dia a mesma coisa, cuidar para que isso aconteça da maneira certa, ficar com teus principais líderes, fazer gestão, cara. É isso aí. Se tu não quiser fazer isso, então tu tem que trocar o cargo, botar outra pessoa para fazer. O importante de ser falado as coisas, né? Porque às vezes a gente está procurando uma coisa que não existe, uma perfeição, um ideal dentro de uma função que não existe, né? Eu converso muito com o Robson, né? Que é um dos meus sócios, meu irmão mais novo, Robson, sim. Né? Teve na Marmorizou, né? Exatamente. Que apresentou o Marmocut, né? Que inclusive faz os planos de corte, né? Então, Robson é o que coordena essa parte do PCP, né? Então, depois que desenhou, que está aprovada a paginação, o Robson pega na mão e ele faz as 3 máquinas, né? As 3 CNC rodar, né? E aí o que acontece, né? E ele é um cara muito perfeccionista, né? Hoje as 3 CNCs, uma é no jato d'água e outras 2 é... Isso, diamantado disco, exatamente. Então o Robson opera basicamente, né? Faz todo o plano de corte junto com o time dele, né? Para as 3 CNCs. E ele é um cara bastante perfeccionista. Então, tipo, ele é aquele cara que quer que tudo saia certinho, né? Então, outro dia eu lembro muito bem claro que falei para ele assim, disse, Robson, digo, cara, né? Toda hora, né? Tu tá aí cobrando o cara, é normal, vai acontecer isso. O medidor, em algum momento vai acontecer algumas coisas. É justamente essa a tua função. Que na hora que tu faça o desenho, tu perceba alguma incompatibilidade, que tu faça esse levantamento. Mas ele quer que aquilo aconteça sempre perfeitamente, né? Então, né, pelo perfil que ele tem. Mas é importante, às vezes, a gente olhar para a função e dizer assim, poxa, mas é isso mesmo, né? Eu estou aqui justamente para ver se... isso. Não adianta eu achar esse problema e me incomodar com isso. Eu dizer, poxa, como é que tu não viu, Ricardo? Tu fez lá o plano de corte, ou tu fizeste o desenho lá e tu não viu que a Cuba... Tá vendo que tá apertado o espaço para a torneira? Né? Como é que tu só fez o desenho? Tem que entender. Não, mas é que Robson, você que fez ali o plano de corte, que é o Robson combinado, que ele dá aquele olhar já com produção, né? Para instalação. O Robson foi instalador, então ele faz o
plano de corte, já com o olhar de execução, que daí é Pra aquela facilitar última... pra todo mundo. Depois que passou dele, tchau, né? Daí se passou, daí acabou, vai dar errado lá no final. Então ele é o último olhar, então ele quer muito que aquilo não aconteça, né? Ele é o double check. Exatamente, dizer, mas Robson, é exatamente essa a tua função, é tu olhar para aquilo e dizer assim, cara, 7 centímetros, não vai dar para perder ali, 9 no mínimo, né? Para conseguir fazer o rosquear por baixo. Então, tipo, é você quem vai ter essa percepção. Então, a importância de tu olhar para aquilo e dizer, não, mas é normal da função. Senão o cara fica olhando para uma ótica assim que não é a realidade, e quando vê você entra em burnout, como falou. Porra, eu tive 2 já. Exatamente, então assim... É muito como tu recebe aquilo, né? Justamente isso, cara, essa é a tua função. Começa a olhar para isso de uma maneira diferente, né? Não de falar, pô, só resolvo problema, só tem problema todo dia, né, cara? Eu tenho trabalhado muito meu lado espiritual também nesse sentido, porque terapia há anos já, né? E aí do ano passado para esse, quase, quando a minha mulher percebeu, eu falei, cara, vai burnoutar de novo, tá num nível de estresse muito alto. Eu procurei um outro terapeuta, que é o Douglas Losch. Um abraço pro Douglas. Teve lá também na imersão. Sim, palestrou. O cara, me deu uma outra percepção, né, em relação ao olhar que eu tenho sobre o meu dia a dia, e obviamente que isso só foi possível porque, além da psicanálise, tem o lado espiritual que a gente vem trabalhando junto, né? E entender que quando deu problema, não deu problema, não muda nada quem eu sou, né? Não muda nada quem eu sou em Cristo, não muda nada em todas as bênçãos que eu tenho na minha vida, e que o problema também é uma bênção para eu melhorar, para eu resolver, para eu me desafiar. E aí a gente começa a realmente não só mudar a maneira de enxergar, mas a partir desse novo ponto de vista exercitar em si uma nova reação àquela situação. Que é momentâneo aquilo, né? E é muito rápido. E aí se a gente deixa acumular, aquilo vai virando um monstro, né, irmão? Um monstro. E quando a gente resolve, aquilo passa, né? A gente vê que aquilo não era nada, né? Então a gente às vezes faz a forma como tu recebe, né? A gente cria uma tensão, né? Um clima para aquilo ali, e depois a coisa se resolve tão fácil. Eu vou dar um exemplo simples, né? Com o arquiteto, que é super importante para você, ligar reclamando de um problema que foi isso, o pessoal vai se identificar super aqui, né? Mas o arquiteto ligar reclamando de um problema que é super... um problema que não poderia ter acontecido, uma coisa básica que às vezes acontece, e aí tu olha pro negócio e tu pensa, poxa, cara, como é que deixaram acontecer isso aqui? Foi um furo de cuba lá com... a cuba era meio arredondada, fizeram um recorte reto e ficou umas abinhas diferentes, como é que ninguém viu? Aconteceu comigo ontem, né? E aí eu recebi aquilo do arquiteto, digo, mas não é possível que o meu time mandou isso, cara. Não mandou pra lá a cuba colada errada, ou fizeram o furo no jato d'água errado, com o bloco errado e não perceberam. E aquilo me incomodou tanto, e daí eu recebi já de uma forma meio ruim aquilo, daí conversei com a arquiteta, fui na provisão, e daí depois segui o arquiteto, não respondeu mais, eu fui para a produção, fiz todo aquele negócio, chamei o rapaz para conversar, tipo, poxa, olha, lembra que a gente combinou que tu vai fazer os cortes no jato e tu vai ter que testar para conferir o recorte, é só essa a tua função, né? Daquele jeito, né? Já conversamos, tu só tem isso para fazer. E ali, de um pouco, o arquiteto respondeu de volta para mim, dizendo assim, Anderson, tá tudo bem, vamos colocar uma cuba 56 por 34 agora, um pouco maior, que era um outro modelo, né? Todo mundo conhece esse que é tradicional. Eu ia sugerir fazer uma tampinha que a tampa apoiasse nas abas. Sugeria antes, mas eu não quero porque é na cozinha, vai usar direto, então fica toda hora, tira e bota. Até no gourmet tinha isso, né? E aí a arquiteta disse, não, mas botamos uma 56 por 34, tá tudo bem. E na hora, não sei por que não me veio isso na cabeça, né? Eu já estava pensando em fazer o recorte justo, deixar já ali, né? Já tinha que botar no jato lá e ter uma precisão um pouco diferente agora, né? E talvez ela não ia querer, e aí foi simples de resolver. E tem que tirar, trazer de volta. E isso foi 1 hora, né? Só que nessa 1 hora ela ficou sem responder o tempo, então aquilo ali eu fiquei assim, tipo, poxa, que chato. E depois que passou, eu digo, cara, olha só, uma coisa tão simples, cara. E me incomodou tanto, então é muito da gente conseguir perceber isso, sabe? Eu acho que a gente vai ficando traumatizado, né, cara? Hoje eu estava trabalhando lá de manhã no showroom e apareceu 2 mensagens de WhatsApp de um cliente específico, assim. E a obra estava todo vapor, aquela coisa. Eu falei, cara, deve ser BO, né? Não parece que é sempre BO? O sentimento ruim, recebeu uma mensagem, dependendo como a pessoa que é que tu olha, não vou ler. Tu faz dessa também? Às vezes liga, deixa eu respirar primeiro. Às vezes o pessoal liga e eu não atendo, cara. Tipo assim, eu tô aqui disponível para atender e eu digo assim... Deixa eu zerar essa sensação. Exatamente. Assim, daí eu não atendo, eu penso assim, por que essa pessoa poderia estar me ligando? Né? Porque normalmente é problema. De dar uma olhada no WhatsApp, de repente já não chamou no WhatsApp para ver se tem como antecipar alguma coisa, porque eu tenho a sensação que é problema. Né? Porque só chega para mim problema, então a pessoa ligou, né? Então tu pensa, poxa, é problema. Mas é importante entender que eles existem para nós também. Eu hoje, dentro do setor de marmoraria, meio considero uma marmoraria de sucesso, assim, pelo tamanho que já tem, pela proporção que tomou em pouco tempo. Então acho que é importante as pessoas que estão assistindo também entender que acontece para mim, acontece para ti. Porra, o dia inteiro. Né? E as pessoas têm muito uma visão de que a empresa cresceu bastante, agora... O
cara não se incomoda mais, ou é mais tranquilo, é mais fácil para você, e nunca é, né? Os problemas vão só mudando. Não, resolvedor de problema, né, cara? E aí a gente vai ficando tenso. Então, por exemplo, ontem foi dia de cortar umas bancadas de Decton totalmente suspensas, que os caras não iam colocar um equipamento, agora tem que colocar esse equipamento, uns recortes assim, sabe? Que tu vê, putz, aí se vibrar para quebrar isso aí já era, né, cara? E aí, quando tu vê a mensagem daquela pessoa que tá na frente daquela hora, já a primeira coisa que tu pensa, infelizmente, a nossa mente puxa para isso, né? Ah, quebrou, quer ver? Puta que pariu, agora tem que comprar outra chapa para fazer, ao tempo para produzir, não sei o quê. E às vezes o cara, deu tudo certo aqui, ficou muito bom, obrigado. Eu tenho o grupo de vistorias e instalações, né? Então os instaladores têm já uma didática, né? Que como é que faz a finalização? Finalizou, bate foto de tudo direitinho, avisa a obra de tal finalizado. Nossa, aquilo é cada respirada fundo no final do dia. Né? Fulano de tal finalizado, aprovado pelo cliente, pelo arquiteto. Aí depois vem uma outra foto, fulano de tal finalizado também. Eles são 3 equipes, né? E graças a Deus, a maior parte, né? Dá tudo todo mundo finaliza, mas de repente faltou só uma mensagem no final do dia, e tu pensa, poxa, essa aí que houve? Fulano não me mandou nada, né? E tudo, né? E aí, só acabou a bateria do cara, acabou né? a bateria solar. Não, né? Não lembrei, já não acontece mais, porque já está tempo já aplicado. Já isso, é cultura, né? já. Já é cultura, mas acontece, não terminou a bateria solar. Aconteceu bem isso numa escada ontem, né? A lateral de uma escada não tinha sido fechada ainda. O instalador não mandou nada, tipo, putz, não terminou a escada, tinha marcado amanhã já outra coisa. Deu merda, assim. Deu merda, né, cara? Marcelo, o que houve ali, não terminou, cara, a escada? Já não estão já esperando, né? Triste. Marcelo, um dos instaladores meu lá. Não, deu tudo certo, só que eu terminei tarde, a bateria terminou 8 da noite, né? A bateria terminou, não mandei nada, mas tá tudo certo, aprovado. Eu liguei pro cliente hoje, estava tudo certo mesmo. Ainda, né, o cara não... Só que Marcelo, você ouviu o podcast, vai brincar comigo. Não confiou, né? Ainda liguei pro cliente de manhã hoje, né? Se tá tudo certo a escada lá, o pessoal fez a vistoria, que sim. Não, tá tudo ok. Então, tu vê que às vezes a gente cria, né, esse monstro, porque só chega... E tu conta, e tu vai se aliviando, eu vou me aliviando por ti, né? A gente se compadece, assim, um com o outro. Exatamente. Ontem, no talk lá do showroom, acho que tu viu o Zanardi comentando que tem um pessoal do Líbano que presta serviço para ele em rocha natural, né? E ele falou, não, de vocês é fácil. E essa galera que trabalha comigo que fala, liguei para ele, como é que tá a guerra? E tô preocupado, vi que tá caindo bomba e tal. Ele falou assim, não, Brima, a bomba cai longe aqui, mais perto, caiu 2 km só, não tem problema aqui. Imagina trabalhar com essa tensão, né, cara? Então a gente tem que realmente mudar a ótica que a gente olha para esse todo, porque só assim a gente vai começar a reagir de maneiras diferentes, né, irmão? Cara, muito legal o papo contigo. Hoje eu quero pedir, aquela câmera é a tua. Antes de eu pedir para te deixar teu recado, dá uma dica para quem quer crescer 45 vezes. Boa. Qual foi? Se você, essa aqui é a principal, faz isso, começa por isso. Olha, vou falar de 2 que são os 2 principais pilares nossos, que foi o que a gente fez e funcionou, e é o que eu tento replicar. Eu falo muito sempre pro cliente que eu gosto de falar aquilo que eu apliquei e funcionou. Então, a primeira delas é: procura uma assessoria, e o Marmo Price está disponível para quem tiver interesse, sobre precificação. O valor, né, do teu produto precisa ser formado de forma correta, né, entendendo os indicadores da sua empresa, né, e faça uma gestão da sua fábrica, fazendo com que o teu time consiga produzir mais do que a capacidade normal do que o mercado oferece. Então, basicamente, essas são as 2 principais dicas que eu posso dar, porque a partir do momento que tu tem precificação sendo feita de forma correta e tu consegue encher a tua fábrica, não tem como o teu negócio dar prejuízo. Não tem como lhe dar prejuízo. A partir disso, você vai formar suas estratégias, que daí entra branding, né, marca, para te poder cobrar mais, ter um lucro líquido maior. Então, tudo isso depois, inclusive, tu ensina nos seus cursos de uma forma... já te falei, né, que na parte comercial te acho um cara, um dos melhores do Brasil, né, te acho fora do comum, realmente. Então, tu ensina muito bem isso, mas realmente a estratégia inicial, você que está começando, precificação de forma correta e organizar teus processos de tua fábrica, que seria basicamente ter um time engajado, e para isso o pagamento por produtividade vai fazer com certeza acontecer e vai ajudar muito. Então, são os 2 principais que eu indico. Até vou tomar um pouquinho mais de tempo reforçando que não é fácil o processo. Então, acho que as pessoas que estão assistindo assim, não pensem que a gente chegou até aqui de uma forma simples, tranquila. Tem que trabalhar pra caramba, tem que ter um bom produto, tá? Tem que botar a mão na massa às vezes. Em 6 meses atrás, até eu tive que fazer um negocinho lá com o pessoal, e a gente vai quando precisa. Inclusive, eu sei que tu também faz isso. Mas ter os números na mão e ter conhecimento ali para conseguir gerar o negócio é fundamental. E eu tenho uma teoria aqui, até para finalizar, Rick, que eu faço uma análise junto aos clientes que eu tenho. Tu percebeste também que cada vez mais tem gente nova chegando,
né? Novas empresas ou pessoas herdando os negócios que eram dos pais, né? Ou dando sequência, digamos assim, no negócio. E essas pessoas estão buscando esse conhecimento, né? Ou pelo menos tentando buscar, né? Isso é primordial e que seja feito, porque eu tenho uma teoria que é minha, que eu analiso, que é o seguinte: quem tem indústria, eu não falo só da marmoraria, falo da indústria em geral, né? Mas obviamente como aqui o foco é a marmoraria, para o empresário de marmoraria, eu diria que talvez em menos de 5 anos, quem não tiver uma precificação sendo feita de forma correta, uma produção bem alinhada, com um processo executivo bem alinhado, entregando aquilo conforme o tempo produtivo, né, que tem que ser feito, né, e boas estratégias comerciais, que no meu ver vem como um segundo plano, depois que tu já faz o básico bem feito, né, quem não tiver isso, acho que não vai conseguir sobreviver no mercado por muito tempo. Eu diria que no máximo em 5 anos isso vai sumir aos poucos, né? Elas não vão conseguir se manter dentro do setor porque novas pessoas vão chegando, o setor vai mudando. Olha o quanto melhorou desde quando tu iniciaste ali todas as práticas que tu fez dentro do setor, né? Ensinando mineralogia, composições, agora estratégias de negócio em todos os setores basicamente. Olha quanto mudou se nós pegar só 8 anos para cá, de quando eu abri a Grife. Né? Então eu diria que o tempo vai encurtando. Agora no máximo 5 anos, quem não tiver essa gestão na mão, uma empresa bem organizada, sabendo o que está acontecendo com os números, né, para que tome decisões corretas, essas pessoas provavelmente não vão conseguir se manter no mercado. Isso é a visão que eu tenho em no máximo 5 anos dentro da marmoraria. E se vocês pararem para analisar e analisar os negócios mais antigos que não têm essa evolução, né, pode ver que eles estão sofrendo pra caramba, assim como os concorrentes sofreram muito com a Grife, que começou em 2018, uns guri que, né, começaram do zero e hoje tem um negócio dessa proporção. Como é que fizeram? Né? Como assim que conseguiram? Como que eu estou maior que empresas que têm 40 anos lá, que são minhas vizinhas? Né? Então foi só fazendo o negócio correto, produto bom, precificação e uma boa gestão de equipe. Só isso. E trabalhando pra caramba, né? Que daí isso não dá para negar. Que legal, irmão. Pô, que finalização, hein? E eu concordo, tá? Porque nesse curto período de tempo, com o volume e a velocidade da informação, as pessoas que não tiverem esse modelo de gestão, e aí eu vou usar uma frase do professor Peter Hill, que é o seguinte, né? O preço é o lucro. Se o teu preço estiver errado, acabou teu lucro. Acabou tudo. Não adianta vender muito. É sempre um tiro no pé a cada venda. Então, quem não tiver essa capacidade de enxergar realmente quanto está sobrando em cada venda e por que está sobrando, dominar esses números, não dura muito, porque o esforço para se manter uma marmoraria, eu costumo dizer que é um dos modelos de negócio mais difíceis de serem geridos. Então não compensa daí. O cara trabalha demais, duro, com um produto complexo, a especificidade da rocha natural, não tem outra matéria-prima que você possa comparar, e aí não está sobrando dinheiro, o cara fala, não, vou fazer outra coisa. E a variedade que tem hoje também, né? De não produto. Tem como. Assim, cada vez mais a capacidade técnica, o conhecimento em todas as áreas, ele é fundamental. Fundamental. Né? Mas eu sempre reforço, cara, assim, se tu não tiver os números na mão do teu negócio, não consigo entender como as pessoas conseguem viver, porque eu tive isso desde o início, né? Então por isso que eu reforço muito na questão dos números, porque a base das decisões parte tudo daquilo, né? Tudo disso daí. Né? Margem de lucro, estratégia comercial, tempo ocioso ou não, para você, né, ir avançando. E depois é em tudo aquilo que a gente fala, né? No dia a dia. Deixa eu te fazer uma... A gente ficou de comentar aqui como a gente se conheceu, né? Boa, quase não deu tempo, mas eu vou fazer bem rapidinho para a gente terminar esse nosso episódio. Quem quiser conhecer o Marmor Price, posso deixar um cupom de desconto aqui? Claro, pode sim. Pode botar um hashtag Marmorizou lá? Bora. O que vai rolar? Cara, bota 10% ali, cara, pra dar uma mão pra galera. Bora. Porra, deu 10%. Os gringos lá, essa galera do Rio Grande do Sul, assim, ó. Faça um pouco mais. Eu ia dizer, a galera tava esperando 50%, aqui 10% no Sul, já tô fazendo aí. Porra, quase 10, E digo mais, até é o seguinte, Ricardo, pro pessoal que vier através do Marmorizou aí, eu gostaria de botar à disposição talvez a adaptação e a implantação de forma gratuita. As duas coisas? Exatamente, porque o que acontece? O Marmor Price, eu preciso que ele seja adaptado para que a pessoa consiga entender qual que é a precificação sendo feita de forma real. Porque é personalizado. É personalizado. Então, ainda para quem vier do Marmorizou, eu gostaria de colocar à disposição a adaptação e a configuração feita diretamente comigo de forma gratuita. Pô, que legal. Então, ó... E um teste, né? De ter os testezinhos de 20 dias ainda. Tá. Teste de 20 dias gratuito, implementação do software com essa estrutura, essa inteligência que há por trás também de maneira totalmente gratuita e 10% na... 10% na mensalidade, na primeira, né? Na primeira? É bom. Tu quer judiar. Aí tu quer judiar, daí não dá. 10, não, eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, por isso que é bom deixar bem claro. E 10% que já é muito bom, pessoal. É mais do que eu esperava que esse gringo aqui assim, ó, ia abrir.
A galera ia esperar de tudo, né? De eu ia falar depois na apresentação. Era uma estratégia, que depois que apresentasse, adaptasse, dizia, mas é 10% só da primeira, porque não disse de quanto que era, né? Mas agora então vamos deixar claro. Vamos deixar claro. Não tem problema. O link tá aqui embaixo para você conhecer o Marmor Price através do Anderson e com todas essas vantagens que você só consegue sendo da nossa comunidade Marmorizou. E eu conheci essa figura muito tempo atrás. Eu recebo mensagem de direct o dia inteiro no Instagram, no meu perfil, né, que é onde eu produzo conteúdo desde 2018. E eu falei, meu Deus, mais um maluco me chamando para dizer que tem um negócio. Ele falou, cara, eu tenho um software de precificação que tu precisa conhecer. Eu falei, cara. E eu já tinha todo o meu modelo de precificação bem montado, né? Eu falei, cara, esse cara tá ficando maluco, tá falando nada com nada. E aí meio que não dei continuidade. Eu tava na minha sogra, no banheiro com o celular. Vocês imaginam, né? Fazendo, né? O quê? Eu falei, o cara falando aqui, depois eu vejo, não vou dar bola. Passou um tempo, acho que uns 2 anos depois, tu me ligou. Falou, cara, eu tô indo a Balneário. Queria, né, te visitar, mostrar a minha ferramenta, quero ir no showroom e tal. E aí eu falei, mano, mas eu não vou. Aí eu comecei a fazer pergunta para ele no telefone. Vamos ver o que é, pelo menos, para ver se validava. Eu falei, vou fazer meia dúzia de perguntas, ver se vou botar ele numa encurralada aqui, não vai sair, eu vou dizer que não posso receber. Tomar meu tempo, tempo escasso pra caramba. Aí fui fazendo pergunta, ele foi respondendo, a gente ficou uma meia hora no telefone, eu falei, esse cara sabe o que tá fazendo. Aí marcamos, ele foi lá, me apresentou, eu falei, cara, muito legal. Aí eu mostrei o que eu fazia, os indicadores dele, com os meus indicadores. Eu falei, cara, tu consegue colocar isso aqui também para mim, vai me ajudar muito, vai facilitar o meu dia a dia, né? Porque é isso que uma ferramenta deve fazer. E aí, né, tá aqui essa... Inclusive o nome é Marmor Price, né? Então tu já tinha também... Eu tinha o nome dentro da minha metodologia do curso. Então a gente acabou juntando ali as informações. E aí eu falei, coloca aqui as minhas planilhas, que era Excel, né, cara? Todo dia, complexo, né? Fazendo, e daí não dava, não fazia tudo que eu queria. Só eu mexia, porque daí o time não sabe, ele não vai te dar... Fica engessado, não tinha a mesma capacidade de fazer aquilo ali. E aí eu falei, cara, isso vai mudar a minha vida. E desde então, e eu lembro quando ele começou a adaptar essas coisas novas, e a ferramenta estava em teste, né? Cara, um dia que ficava em teste sem funcionar, porque estava implementando alguma programação, já, mano, precisamos, a galera toda usando com muita facilidade. Tem que ligar lá para aquele teu amigo, que hoje não está funcionando e tal. Então, depois que você começa a usar, você não fica mais sem, pode ter certeza, tá? Eu estou falando por experiência própria, então aproveite que aqui embaixo tem o cupom de desconto Marmorizou para você entrar no Marmor Price. Irmão, agora, palavra de fechamento, deixa um recado, agradece, fica à vontade, a câmera é tua. Beleza, gente, então assim, muito obrigado pelo espaço novamente. Então, eu que agradeço pelo tempo, irmão. O Marmorizou realmente vem mudando o cenário e eu fico feliz em poder fazer parte disso, né, em poder colocar aqui a nossa história para fazer com que as pessoas vejam, assistam e também que se inspirem, né, gente? Só que eu vou ser bem honesto para vocês, quem me conhece já do dia a dia sabe que eu sou uma pessoa direta e objetiva, a inspiração não será o suficiente, tá? Então, para você que está assistindo, que tomara que tu tenha se inspirado com nossa história, mas a inspiração não será o suficiente, tu vai ter que buscar conhecimento, caso tu não tenha sobre a precificação, vai ter que buscar a ferramenta, vai ter que colocar em prática. Você que tem uma marmoraria começando vai ter que trabalhar durante o horário comercial e utilizar as ferramentas de noite para fazer orçamento sim, que é o que todo mundo sempre faz no início, mas assim, existe uma forma sim da marmoraria ser gerida de uma forma que funcione e que traz lucratividade, né? Eu sou a prova disso, o Ricardo, e tem muitas outras empresas no país. Então, eu acho que a gente tem 2 escolhas aqui, né, Henrique? A gente pode assistir um podcast assim e pegar as coisas boas e querer evoluir e colher os frutos, talvez aqui de 2, 3, 4, 5 anos, ou a gente pode dizer que isso aqui não serve para nada e continuar com as nossas desculpas e a nossa marmoraria passar 5, 6 anos e a gente não conseguiu comprar um maquinário, não conseguiu prosperar. E o negócio continua no mesmo lugar, numa roda de hamster, né? Só girando e não gera lucros, né? Que é o que a gente está fazendo. Então, não sei para vocês, mas eu gosto muito do que eu faço, mas não é o meu hobby. Eu faço realmente também para ganhar dinheiro, para realizar meus outros sonhos. Então, para você que está assistindo, essa é a minha mensagem, né? Que só olhar e tentar ficar entusiasmado não vai ser o suficiente, tem que botar a mão na massa e principalmente botar em prática os aprendizados que a gente tem. E tem muita coisa de graça na internet, tá? Até para quem não quer comprar nada, inclusive eu aprendi contigo muita coisa de graça, depois vim a comprar algumas, né? Mas aprendi muita coisa de graça. Que Deus te abençoe e continue comprando, obrigado. meu filho. Obrigado. E vale lembrar que todas elas tiveram um bom retorno, tá? Então, que tá bom, tudo bem. Que bom. Obrigado, então, para quem está assistindo a essa mensagem, gente, assim, tem que ser colocado em prática. A gente sabe, né, Henrique, infelizmente, que talvez a cada 10 pessoas, uma vai estar disposta a pagar o preço. Porque às vezes as pessoas não querem. Então, tá tudo bem para quem não quer, né? Mas para quem realmente quer,
Está aqui o Marmoprice para vocês seguir o caminho de precificação, a marmoraria produtiva, ensinando que eu demorei 2 anos para aprimorar e colocar em prática, está funcionando até hoje, assim como os demais conteúdos que existem no portal ali, que todos eles têm um valor agregado para o negócio. Que legal, irmão. Então, essa é a minha finalização. Marmoraria Produtiva é o curso de comissionamento e bonificação por produtividade do Anderson Casa, aplicado, construído em cima de tudo que ele aprendeu e segue aprendendo, porque é um cara da prática. Essa é uma das grandes sacadas do Marmorizou. Aqui só vem falar, contribuir, somar quem realmente faz na prática, não quem conta historinha. Então, se você quiser tirar a prova disso, vai lá um dia, não sei se ele recebe ou não. Eu não consigo receber todo mundo, muita gente, mas o Anderson é um cara super acessível. Mande uma mensagem no Instagram dele também, a gente vai deixar aqui embaixo. E é isso. Essa é a realidade da nossa comunidade. Só vem aqui, só compartilha quem faz na prática. Contar historinha de teoria não nos serve, a gente quer coisa de verdade. E o Marmoprice, a ferramenta aí, o software que vai ajudar você na sua precificação, nos seus orçamentos, na sua organização de cronograma, no dia a dia. Eu uso e não fico mais sem. E quem quiser, Rick, desculpa só, quem quiser seguir também @grifemármores, lá está a prova real de tudo que a gente falou até agora, tá? Então, @grifemármores, nossa marmoraria lá no Rio Grande do Sul, quem quiser seguir também para acompanhar o trabalho do dia a dia, basicamente vai se confirmar tudo que a gente vem falando, que tu acabaste de comentar, né? Que a gente não está aqui contando histórias, né? Realmente são coisas que a gente vive todos os dias, né? Na nossa empresa. Então, realmente, quem quiser seguir aí, fica à vontade para confirmar, né, todas as informações, as teorias, cronograma, fábrica, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Né? Que legal. No Sul a gente fala assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? É isso aí. A gente tá lá para olhar. Né? Tá lá. A gente sempre termina aqui olhando naquela câmera do meio, fazendo assim, ó. E aí metendo o nosso hashtag Marmorizou no 3, Marmorizou. Boa. 1, 2, 3, Marmorizou. Valeu, irmão. Obrigado, boa. Tá? Valeu. Obrigadão, tá?